Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você será impactado. Então assista até o final, já vai chegando, vai dando like, vai compartilhando para amigos, familiares, porque há muitos testemunhos chegando, graças a Deus, através desse programa. Estamos aqui hoje de novo, mais uma vez, e eu creio que vai ser uma unção muito forte que vai ser derramado hoje nesse programa. Apóstolo Valdirene, seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Amém, amém. Shalom, shalom a todos. Eu agradeço poderosamente, agradeço o coração imenso de gratidão por ter vindo aqui, por estar aqui novamente e pelo Senhor nos conceder mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, pastor Ariston, para a glória do Senhor. A apóstola participou 2 vezes do nosso programa. Os dois foi muito forte. Ela participou do programa 67, 67 e também do programa 79. 67, 67 e 79. Até hoje, no 67 ela conta a história de vida, como se converteu, o processo. Ela ministra uma oração lá que até hoje chega testemunho de pessoas que foram curadas, foram tocadas naquela oração. Então, se você não assistiu nenhum dos dois, vai lá na playlist que tem aqui no canal, playlist podcast completo. Tem uma playlist que está todos os podcasts completos. Está escrito playlist podcast completo. E vai lá no 67 e qual era o outro? 79. Né? Isso. 67 e 79. Glória a Deus. Amém. Após, né, conversando para falar desse programa, como foi que você teve a primeira experiência com os anjos? Você falar como foi isso que aconteceu. Amém. Eita, falar sobre anjos é bom demais. Aleluia. Antes de começar a falar sobre os anjos, eu quero falar para você que ainda não viu o podcast número 67. Esses dias mesmo, veja, viu? Veja, porque quando nós estamos aqui, nós não entendemos a dimensão do que o Senhor vai fazer. Mas creia, porque Ele já está fazendo, tudo já está feito, amém? E quando a palavra é liberada, a palavra profética, ela é liberada e tem esse ambiente, amém, de cura, de restauração, você recebe, amém? E antes de ontem, eu recebi um testemunho aqui que falou, apóstola, só de ver o seu podcast, só ver aquela ministração, eu fui curada. E quantos testemunhos têm chegado até a gente? Antes Glória de a ontem. Deus. E tem o quê? 2 meses? Tem 2 meses? 2 meses. Um pouco mais de 2 meses. Acho que mais, né? Uns 3 meses. Foi abril, no mês de abril. Eita, glória. Então assim, recebam, porque o mesmo Deus que começou a fazer lá antes, bem antes da fundação do mundo, Ele continua fazendo. É o mesmo de ontem, o mesmo Deus de ontem, de agora e de sempre. Amém? Então recebam, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? E como foi a sua primeira experiência com os anjos? Eu não sabia, né, apóstolo? Eu não sabia muito o que era, porque quando nós temos essas experiências, a gente fica muito confuso. A gente não entende muito bem o que era, como que era. Você sabia que estava acontecendo algo e era muito bom. E a gente não sabia. Depois, com o decorrer dos anos, né, com o passar do tempo, a gente buscando no Senhor, buscando profundidade, buscando conhecimento, chega um tempo que não tem como você deixar os anjos ali quietinho e falar não existe. Porque aquela primeira impressão que a gente tem é o quê? Só que a gente tem um anjo da guarda. Né? Muitos sabem que tem um anjo da guarda, muitos conhecem essa história. Então, assim, de vários lugares que a gente vê, não, é o seu anjo da guarda. Muitos que nem são cristãos não conhecem, mas falam que tem o que? O anjo da guarda. Mas na nossa percepção pequenininha, a gente acha que a gente só tem um anjo da guarda. Né? E glória a Deus por isso, né? A gente ainda acha bom, maravilha do Senhor, glória a Deus. Mas existem anjos com outras funções.
Existem outras liberações que vêm através de anjos, mas eu só vou receber essas liberações e ter essa interação a partir do momento que eu busco conhecer mais. Então, quando a gente não sabe, que era o meu caso, eu não interagia, eu não conhecia. Para mim era coisa, né? Como a gente não sabe, a gente acha assim que é o Espírito Santo que está fazendo, e a gente sabe, o Espírito Santo ele tem uma função interna. Amém? Ele age dentro. Então, quem vai agir fora? Então, tudo isso começou a quê? A fazer um desenho, vamos falar assim, um desenho espiritual. O poder de Deus está sobre mim, o Espírito Santo está em mim. Mas e quem é que age ali fora? Porque se a gente entende que os demônios estão ali, os espíritos malignos estão ali da parte externa, amém? Então, será que somente eles podem agir ali? Não. E aí nós vamos entender o que o livro fala, né? O livro de Hebreus fala sobre os espíritos ministradores, os anjos são espíritos ministradores. E eles estão aqui o quê? Ao nosso favor. A favor daqueles que creem, daqueles que vão herdar o que? A salvação. Amém? Então a gente começa a querer conhecer um pouco mais. E essas experiências, elas começam a vir através de sonhos. Comigo foi assim, através dos sonhos. Eu não entendia muito bem, porque algumas situações começavam a acontecer, eu voava, eu planava, eu queria, né, a gente fica tentando dar soco em alguns lugares e fala assim, meu Deus, parece que eu não estou aqui, é sonho, o que que é? E isso é uma fase. E era o quê? Isso aí, para alguns, fala assim, você saiu do seu corpo, o seu espírito está por aí. Foi arrebatado, exatamente, arrebatamento. Você saiu do seu corpo, você foi por aí, você foi arrebatado. Então eu falei, uau! Então, realmente, existe algo muito maior. E não é aquela questão de ser cristão e esperar, não. Cada um tem um propósito, não é verdade? Mas a gente espera o quê? A salvação, que ela já veio. Mas essa interação com a salvação, com o propósito, envolve os anjos. Envolve os anjos. Mas você falou que começou nos sonhos. Teve alguma visão no sonho com o anjo? Sim. E como foi? Teve uma visão, porque quando eu fui, eu lembro dos primeiros passos lá atrás, quando eu fui para um lugar e eu queria ir mais, eu queria ir mais, eu queria ir mais, e aí eu olhava para a terra, eu olhava para o globo e eu falava, uau! Só que eu já sentia o frio daquele lugar, né? Eu sabia que eu não estava no planeta Terra mais. Sentia o frio daquele lugar. E aí eu ouvia que alguém estava falando, você pode ir mais. Você pode ir mais. Aí eu olhava para a terra de longe e falava, uau, eu posso ir mais. Então eu quero ir para os Estados Unidos. E eu ia para os Estados Unidos. Aí ele, você pode ir mais. Só que eu ia de lá de cima e era muito rápido. Eu ia naquele lugar lá embaixo. Daqui a pouco ia para os Estados Unidos. Então eu quero ir para outro lugar. Então eu ia, mas ouvindo aquela voz. Ou seja, quando a gente começa a interagir... Quem era aquela voz? Aquela voz era um anjo direcionando. Era um anjo direcionando. Porque eu sentia paz, eu não tinha medo. E de acordo com o que eu ia, aí chegou uma hora que ele falou, aqui você não pode mais. Aí tá na hora de voltar. E aí eu voltava. Então essa interação começou nos sonhos. Interessante. Você estava buscando ou foi acontecendo sem você buscar, ou você já estava buscando experiência de arrebatamento, de visões, de anjo, ou foi acontecendo? Não estava buscando. Eu estava buscando entender coisas pelo Espírito Santo, do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele estava ministrando algumas situações em mim, comigo, com relação à cura, com relação a propósito, que acho que envolve tudo, né? Cura, propósito, está tudo ali. Você, qual é o teu propósito? É cura, é libertação? Então, o Senhor, ele vai trazendo ali os anjos ministradores para ajudar. Então, se eu estava buscando o propósito, eu tinha que entender ali de alguma forma que tinha alguém ali comigo, alguém entre aspas. Tinha alguém ali comigo me ajudando, né? E aí eu fui tendo essa revelação e eu não imaginava que seria anjos, porque aonde a gente estava, né, no nível que a gente estava, um nível raso de conhecimento, então não tinha como eu falar, não, o anjo está aqui. A gente só acreditava que era o anjo da guarda, né?
É interessante isso, que tem uns que falam do anjo da guarda e tem igreja que nem fala em anjo, né? É. Então, se você falar em anjo, eles vão achar estranho Sim. e vão falar que não é de Deus. Teve esse conflito, você, ou de falar assim, ó, mas é anjo, mas isso é certo, não é certo? Existiu esse conflito no início, no começo? Sim, sim, em todos os lugares que a gente vai, a maioria, até com pessoas mesmo, né? Hoje não que a gente já fala mais abertamente. Eu creio que as redes sociais também, o Podercast, né, e Amém. os podcasts também falam mais amplamente sobre o assunto, mas mesmo assim ainda tem restrições, a gente sabe disso. E dentro das igrejas, né, onde eu passei também, eu não falava abertamente com eles, né? Mas eu sabia, né, com os líderes, mas eu sabia que se eu falasse alguma coisa ali seria restrito, né? Não podia falar. Porque em alguns lugares onde eu fui, nem oração em línguas era ministrado. Você imagina? Não era Não, não era, não na igreja falava. pentecostal? Não, 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 Igreja Ah, Batista. tradicional. Isso, tradicional. Então não falava em línguas. Então assim, eu não podia nem falar sobre isso com a liderança, né? Mas a gente que era, eu já nasci numa igreja pentecostal. Então já tinha isso dentro de mim. Só que a gente não percebe, apóstolo, sabe o quê? Que eles estão junto com a gente desde o início, desde o nascimento. Os anjos. Os anjos estão com a gente. E a gente não entende depois, quando vem a revelação. Porque tudo tem um nível. Então não adianta eu falar para uma pessoa sobre esse assunto que ela não está buscando nesse nível, não tem esse entendimento, não tem essa revelação. Às vezes eu estou ministrando algo que o Espírito Santo, ele é, opa, aí não, porque ela ainda está em outro nível. Isso não quer dizer que Tá no leite. é isso, exatamente. Ela está no leite, mas talvez ela esteja buscando uma outra coisa, não aquilo que está sendo ministrado. E como ver essa revelação dos anjos? Começou a ter essa experiência, você acho que veio assim, tipo, entendimento, ó, é um anjo. E aí você foi buscar entender mais em livro, curso, como foi você Sim. tentar entender isso que você estava vivendo? Amém. Então, esse entendimento veio quando eu comecei a perceber algumas situações nos sonhos mesmo. Então, o Senhor, ele mostrava muito comigo a revelação através dos sonhos. E a palavra, ela vinha o quê? Todas as vezes que eu tinha um sonho, a palavra vinha, acendia aquilo que eu tinha sonhado. E aí, quando eu comecei a perceber sobre os profetas, a conhecer um pouco mais sobre os profetas, a ver na palavra que os anjos estavam ali, por exemplo, Gideão, ele teve ali um encontro com os anjos. Ele fez prova, inclusive. Por quê? Porque ele tinha um propósito, ele precisava derrubar os postes que a família ergueu, ou seja, os postes da idolatria. E ele sabia o que precisava acontecer. Mas quem foi que instruiu? Quem foi que instruiu? Da mesma forma somos nós. Então, esses encontros comigo veio de que forma? Às vezes em visão. Comecei a receber pó de ouro, pó de prata nas mãos. Eu ia, inclusive, trazer as pedrinhas para você ver. Eu esqueci de trazer as pedrinhas. Ah, Jesus! Ontem eu fiz uma live sobre as pedras, eu devia ter Ah, trazido. Jesus! Mas eu vou mandar fotos para você. As pedrinhas, tem uma que ela era como se fosse semi-lapidada, sabe? E a outra não. As duas foram encontradas, as duas últimas, no mesmo dia. Tem Mas um por quê? pouco mais de um mês. Explica aí das pedras, que tem gente que não sabe o que é. As pedras, elas são manifestações dos anjos, né? No lugar. Assim como o pó de ouro, tem gente que chama pó da glória, o pó de prata, né? O óleo também vertendo na mão. Isso tudo ele vem sinalizar o quê? Um propósito. Ele vem sinalizar um propósito. E o pó de ouro, o pó de prata, eu lembro que eu estava na casa da minha filha, que eu dormi lá uma vez. Quando eu acordei, estava o desenho do meu corpo ali, todinho como um pó. Sabe aqueles desenhos que você marca com giz o corpo de alguém? Geralmente tem nesses negócios de detetive. Então, meu corpo estava marcado ali com pó. Gente, é muito impressionante. Você que quer viver, você que tem o desejo de viver, mas o porquê? Tem muita gente que fala, o que isso acrescenta no meu chamado? Eu não sei. O que você está buscando? A pergunta é essa. Você acredita? Porque uma coisa é, apóstolo, quando eu não conheço e eu já critico, automaticamente eu já coloco uma barreira, um impedimento para que eu conheça. Não é verdade?
Isso quando eu não conheço. Mas quando eu vejo alguém falando, uau, eu quero conhecer. Você vai atrás, porque a unção atrai, da mesma forma o conhecimento também atrai. Então, se você quer conhecer, busque mais, vai em profundidade, o Senhor vai mostrar. Ah, mas eu acho que isso daí não é para mim, não, é para todos os que creem. Você nunca vai receber aquilo que você critica. Eita, é isso mesmo, você nunca vai receber aquilo que você critica. É uma barreira. É uma barreira. E começou nos sonhos. Isso. E depois você viu ao vivo, sem ser Sim. no sonho? Aí começou a desenvolver, porque eu comecei a interagir. Aí você começou a buscar mais. Isso. A falar nos sonhos. Nos sonhos, fui buscar em livros também, comecei a ter experiências. Ouvi a voz. Isso. No livro de outros profetas e apóstolos, isso. Eu comecei a ter experiências antes de acessar os livros, antes de procurar entender. Dentro da minha casa, por exemplo, eu ficava arrumando as coisas da minha casa e eu lembro nitidamente de um dia ter falado o que eu ia fazer e eu ouvi a voz fora. Eu falei assim, nossa, eu preciso trocar esse rack. Aí eu ouvia falando assim, não se preocupe, vai ser tudo novo. Nítido, não foi uma voz interna. E quantas vezes você escuta alguém chamar o teu nome, você procura e você não acha? Será que é quem? Será que você já parou para perguntar? Né? Tem gente que fala, demônio que está falando o seu nome. Não responde, você já viu? Não responde, senão morre. É isso mesmo, é a morte chamando. Não, procure, mas faça prova também, porque o inimigo também ele se disfarça, né? Então eu comecei a ouvir e eu falava, uai, eu ouvi alguém aqui. E era nítido, não tinha ninguém em casa, não tinha ninguém por perto, não tinha como aquela voz ser tão doce, tão suave e falar comigo. Só que eu não ficava interagindo com a voz, né? Eu ficava com medo. Mas existem as manifestações fora. E os nossos sentidos espirituais, a audição, a visão, o toque, o paladar, o cheiro, nós nos conectamos também através dos sentidos, porque através dos sentidos nós vamos em dimensões, né, vamos falar assim, em dimensões, em lugares que eles estão ali também para nos ajudar. O Espírito Santo, ele conduz tudo. Ele conduz tudo. Você começa a ser primeiro forjada no seu caráter. O Espírito Santo está aí para te ajudar exatamente para que você receba o fruto, para que você receba o fruto do Espírito, o dom do Espírito. E que hora que isso vai ser usado? Então eu comecei a falar, então é por isso que eu sentia cheiro, por isso. E eu só ia até um ponto. A gente só vai até um ponto quando a gente vai, por exemplo, na área da libertação, você vai orar por alguém, você vai até um ponto. Mas se você ouve algo dizendo, será que foi onde? Foi dentro ou foi fora? Você está entendendo o que eu quero dizer? Será que foi interno, foi o Espírito Santo ou foi o anjo que levou? Porque existe isso. Então, cada um tem uma função determinada no mundo espiritual. E a minha é ligada ao meu propósito, a sua é ligada ao seu propósito. Então, tem um anjo que ele está com você para quê? Para que o propósito do Senhor seja realizado na sua vida. E quem te ajuda? O anjo. Ele ajuda de acordo com o propósito. Eu não vou ordenar aos anjos que façam A ou B a meu bel prazer. Não. Está conectado com o propósito. Por quê? Porque eles vêm de acordo com a palavra. Eles vão, eu imagino assim, que eles têm a Bíblia toda, imagino não, né? Mas no meu pensamento, eles têm ali a Bíblia inteira. Então, eles vão de acordo com a palavra do Senhor, não com a minha palavra, de acordo com o propósito do Senhor. E é Ele que te leva a outros ambientes, acesso aos ambientes de cura, de libertação, aos cativeiros. Ele que está ajudando ali. Então, o Espírito Santo dentro, ele vem nos ministrar, ele vem nos ensinar, mas o Senhor também ele nos deu poder para tudo isso. E os anjos estão fora. Eu falo assim, a parte externa ele está ali, porque a palavra diz que o anjo está ao redor. Então, ele está aqui do meu lado. E o inimigo ele está ao derredor. Então, o inimigo, para vir até mim, ele tem que atravessar o campo que o meu anjo está, que o seu anjo está. Quantos anjos você tem? Eu acho que são muitos. Você não sabe a quantidade exata? A quantidade exata eu não sei, mas eu sei de alguns. Você sabe o nome de alguns anjos? Alguns eu sei. Você quer falar? Pode falar? Pode.
Alguns são polêmicos. Aquele dia que a gente falou da pele do índio, teve gente que falou isso é a entidade da mata. A pele de um índio. Foi no primeiro ou Foi no primeiro. Foi no primeiro. Ela falou que viu só para explicar, né? Viu um índio que parecia um índio. A pele de índio. Pele de índio. Assim. A cor dela. Aí eu coloquei até, fiz o corte, coloquei Colocou um índio. cocar? Coloquei um índio. É verdade. Ele tem uma pele de índio e parece um ser humano. Parece, não é um anjo mais parecido com a nossa fisionomia. Esse daí é um dos que acompanha. Isso é um dos que acompanha. Não, eu não sei o nome desse. Mas você sabe o nome de outros? Eu sei dos outros. Fala aí alguns. Eu vou falar desse porque esse foi num tempo bem específico. E foi num tempo onde eu descobri que ele se apresentou exatamente nesse tempo que eu e meu filho passando algumas batalhas, né? Então, ele encostou aqui, foi lindo a forma que o Senhor fez. Foi muito lindo. Eu via ele segurando aqui no meu ombro e no ombro do meu filho. E ali foi uma resposta. Os anjos também vêm trazer respostas. Eles também vêm trazer respostas. E foi lindo o que o Senhor fez ali naquele tempo. Porque eu estava fazendo prova de algumas situações que era para fazer. Que era para eu ir de alguns lugares. E o Senhor estava ali ministrando. E ele falou para mim que estaria comigo. Eu falei, Senhor, então o Senhor me mostra que eu estou na direção e que aquilo que eu preciso fazer, o Senhor vai estar, porque nesse tempo só está eu e meu filho. Ai, que coisa linda. E aí, ele mostrou, ele falou assim, que não iria me abandonar. E neste dia, eu estava sentada lá na minha casa, já tinha feito o meu devocional, estava ouvindo um louvor. E aí, quando eu levantei os olhos, eu vi esse anjo, né, na pele clarinha. Eu não conseguia ver o rosto, né, claro. Não conseguia ver o rosto, mas eu vi que tinha um cabelo bem lisinho, bem detalhado, como aquele cortezinho social mais antigo. Aquelas vestes de um guerreiro nativo, né, não com espadas, nada disso, mas com uma capa aqui na frente, sabe, como se fosse uma bota, alguma coisa assim nos pés, mas de guerreiro mesmo nativo, sabe, de roupa de couro, essas coisas. E aí ele segurou, colocou com a mão aqui no meu ombro e no ombro do meu filho. A cena mais linda. Então foi a primeira vez que visível eu vi. E o Senhor é como se ele tivesse feito. Algumas pessoas podem não entender, né? Mas o Senhor é como se ele tivesse feito o quê? Uma projeção futura daquilo que estava por acontecer. E ele mostrando assim, o anjo segurando na mão dos nossos ombros, protegendo. E só tinha 2 pessoas ali, amém? Só tinha essas 2 pessoas, que era eu e meu filho. E eu entendi. Então, assim, foi a primeira experiência visível que eu tive. E aí depois vieram as outras. Vieram em outros ambientes espirituais também. Tem ambientes que a gente vai, a gente não... a gente sabe que está sendo ministrado, que a pessoa está sendo ministrada, que a gente está orando por alguém, a gente começa a trazer algumas coisas no nosso espírito, como que eu vou falar, algumas sensações, entende? E a gente vai sendo ajudado e ajuda muito na libertação. E os anjos, né? O nome de alguns anjos, Rafael, Salatiel, são anjos que geralmente assim a gente sabe que eles já estão, porque já são ligados ao nosso propósito. A cura, exatamente. Exatamente. Mas Miguel como também. Você descobriu esse nome? Então, eu descobri porque todas as vezes que eu estava envolvida em processos de cura com alguém, ou alguém estava sendo ministrado, ou eu realmente precisava, eu via o nome Rafael. E era nítido, e eu não tinha muito apego ao nomes. Para mim não era importante saber nomes. Até hoje, assim, alguns eu sei o motivo de estar ali. E eu creio que tem anjos que eles vêm, eles estão com a gente por um propósito, e depois eles não aparecem mais. Mas eu sei que eles estão ali para aquele propósito. Entende? Então, assim, tem outros também que são bem potentes, né? Que o pessoal fala assim, mas Miguel não desce na terra. Não é Miguel não vai estar aqui junto aqui para me proteger, eu proteger você, mas o que está ali sobre ele, né? Aquelas, como que eu vou falar? O exército que está, isso que eu quero dizer. Por isso que se relaciona o nome Miguel.
né? Então estão ali juntos. Tem um casal também, casal não, perdão, não é casal. Eu falo porque são dois, né? São dois anjos que eu os vi de costa. Essa experiência foi lá em casa. Eu os vi de costa. Eu olhei, parecia dois samurais. E eu olhei e falei, oxe, dois samurais, porque tinha até aquele negocinho aqui no cabelo. Falei, que coisa estranha. Mas passou, só pisquei o olho e vi, né? Visão mesmo. E eu falei, de joelhos, né? Com mãos levantadas, de joelhos e assim. Mas eu falei, oxe, de kimono. Achei estranho. Mas não relacionei a anjos. Não relacionei a nada disso. Conforme foi passando alguns dias, eu falei, nós estávamos no carro, e eu comentei, aí eu falo, será que não pode ser os anjos? E na hora me acendeu. Então, assim, as questões espirituais têm os momentos certos para você conhecer, para você saber, né? E eu observei que também, como nós temos acesso aos anjos, nós temos acesso também a línguas diferentes. Alguém já falou isso para o senhor também? A língua que muda? O apóstolo Robson, que participou, acho que no segundo, ele falou que às vezes, é algo diferente, né? Que ele falou que às vezes ele ora a língua do anjo, de um dos anjos dele, que deve ter vários, né? Isso, glória. Mas você teve essa experiência também? Como Sim, é? Conte aí como é que é. exatamente, porque é como famílias. É como famílias. Nós fazemos parte de família celestial. Nós somos filhos co-herdeiros através de Jesus. Então, nós pertencemos a famílias espirituais. Então, eu creio que as línguas, elas são características da nossa família. Os anjos fazem parte da nossa família espiritual. Então, nós começamos a observar que falamos a mesma língua. Uma família fala a mesma língua. Mas você vê o anjo falando e você fala igual ele? A sua Não. língua muda? Não, a língua muda, e aí quando eu percebo que eu estou orando em línguas e daqui a pouco mudou. E mudou de uma forma que para mim na época era desconhecido. Aí eu falei, mas por quê? Parece que eu estou falando hebraico, parece que eu estou falando chinês, mandarim, e aí sim vem outras línguas. E realmente a gente começa a falar outras línguas, e aí eu percebo qual é a ministração que está sendo, o que é que está sendo ministrado ali, através do que eu sinto na língua, que é a presença do anjo que está ali, qual é a função daquele anjo, que ali ele vai desenvolvendo, vai trazendo para a gente, e essa interação é linda. Então vamos entender. Quando você ora em língua, você já sabe qual é a missão do anjo ali naquele lugar. Isso, por Nas suas exemplo. línguas, você já sabe. Isso, pela língua eu já identifico o que é que está sendo ministrado. É lindo. Isso tudo tem a ver com busca? Ou foi o propósito, Deus quis dar? Mas perguntar assim, muita gente que está assistindo talvez vai falar, eu quero também ter essas experiências. Essa experiência é para todos? É para aquele... todos os que creem. Para todos os que creem. A palavra não fala que eles estão aqui para ministrar segundo o propósito do Pai, segundo o propósito do Eterno. Então, se nós estamos buscando, estamos dentro do propósito, vai chegar uma hora, porque como eu buscava antes, eu falava, falta alguma coisa, e eu me desgastava muito, me desgastava fisicamente também, me desgastava muito e queria entender por que não acontecia. E estava faltando algo. Por quê? Será que não é suficiente? Eu falava, será que não é suficiente? Claro, Deus é suficiente em tudo, mas Ele deu ferramentas. Às vezes a religiosidade ela impede que nós acessemos as ferramentas espirituais. A religiosidade que eu falo no sentido de nós não queremos, nós não aceitarmos, nós não nos aprofundarmos naquilo que o Senhor está mostrando. E de que forma? Ele pode mostrar para mim através de um sonho, através de algo, e para o Senhor pode ser diferente. Mas na nossa mente religiosa, a gente quer engessar. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, eu não estou vendo essa experiência na Bíblia. Nem todas as experiências estão lá. Nem todas estão lá. As suas experiências não vão estar lá, as minhas também não. Mas está coerente com o que diz a palavra, porque tem que estar alinhado com o que diz a palavra. Amém? Então, assim, muitas vezes o que impede a gente de viver isso é exatamente, quero ver na Bíblia. Gente, a Bíblia é o nosso manual. Mas as nossas experiências, veja os profetas. Quantas experiências eles tiveram? Profeta Ezequiel.
Então, se ali está o profeta Ezequiel ali na Bíblia, é para a gente entender que aquela visão que ele teve, quantas visões ele teve ali, é para um parâmetro que nós também teremos essas visões, nós também teremos essas interações. Veja Daniel também. Então, assim, são parâmetros para nós entendermos que aquilo é possível, essa interação é possível, não ficou lá para trás. Só que quando eu quero rotular, eu quero, não, isso aí não é para hoje, não quero mais, não, profeta também não existe para hoje. Cada um tem um pensamento, mas isso é uma crença limitante, porque não é de fora, é de dentro. Se eu limito, eu não vou viver. Aí o que acontecia? Eu olhava, não, está faltando muita coisa. Para me viver o que a palavra diz, falta muita coisa. Para me ajudar também falta muita coisa. E o Senhor, ele colocou quem para nos ajudar? Os anjos, colocou. O Espírito Santo ajuda. Sim, mas nossa porta de entrada, eu falo assim. Né? Quando nós entramos no caminho que é Jesus, o Espírito Santo já está ali para nos conduzir em todas as coisas. Mas eu também preciso permitir que o Espírito Santo nos apresente o reino de Deus, para que a gente viva o reino de Deus aqui na terra. E viver o reino de Deus é manifestar. Os filhos precisam manifestar o reino de Deus. E como que nós vamos manifestar se nós não cremos em tudo que a palavra nos ensina? E os anjos, sim, eles nos ajudam nessa manifestação de reino de Deus. Como é que, por exemplo, se eu acredito, vou dar um exemplo bem grosseiro, tá? Então, se eu acredito que as riquezas dos ímpios vão parar na minha mão, quem será que vai trazer? De que forma também será que vai vir? Será que tudo eu vou acreditar que é um acaso? Será que tudo? Por exemplo, eu recebo uma pedra, igual eu recebi pedras lá em casa. Eu já recebi várias outras, mas essa teve um significado muito bom, porque foi na frente dele. Tem testemunhos, né? Então, assim, será que eu vou... E para que são esses sinais? Até para aqueles que não creem. Porque foi o caso dele, ele é muito certinho. Tem que ver. Tem que ver. Mas até perguntar das pedras de novo, que você falou que é uma manifestação dos anjos. Você buscou os anjos, você falou que tem a ver ligado com o seu propósito, que você não estava nem buscando Sim. isso. Mas as pedras, você buscou a Deus para Deus manifestar as pedras? Não. E como foi a primeira vez que aconteceu? A primeira vez que a primeira vez, sim. Você lembra? Então, eu não, para mim, eu olhava também, eu falava, não, gente, eu acredito que anjo vem e tal, mas esse negócio de pedra, esses você não negócios acreditava aí. muito. Não, eu ficava assim, né, esse negócio aí, eu tenho que saber. Mas, assim, eu nunca desacreditei. Porque eu sabia que o Senhor, ele deu poder, entendeu? E eles têm força. Não maior do que o nome de Jesus, não mais poder do que o nome de Jesus, do que o próprio Jesus, amém? Mas eles têm. Então, para eles trazer pedrinhas, é o de menos. Eu comecei a ver essa realidade, é o de menos. Porque quando eu abro os meus olhos espirituais, eu vou viver isso. Aí, quando eu fui lá para o Comando Águia, que o pessoal estava, olha o tanto de pedrinha. Eu, não, isso aqui é de roupa. E eu vi a colinha lá no final, isso aqui é de roupa. Olha, eu achei isso, eu achei. E as roupas também têm, né? As nossas roupas também têm brilhos, essas coisas assim. Mas eu vi o pessoal maravilhado com algumas coisas ali. Mas, de repente, eu estava lá. A primeira vez que eu fui lá, eu ouvi, eu sei que esse anjo, ele caminha junto, porque onde a gente está tem manifestação, sim. Onde a gente vai ter essa manifestação. E para que eu tivesse a certeza, eu ouvia assim, e eu via caindo, né, como pedrinhas. Na mesma hora, a apóstola lá em cima, seres ministradores, como foi que ela falou, anjos ministradores, eu não lembro bem a frase, estão liberando nesse ambiente pedras, penas, pedras preciosas, e começou céus abertos. E eu ouvi, na hora que eu ouvi, ela falou, ou seja, um ouviu e a outra pronunciou. A palavra profética estava ali no ambiente profético. Aí sim, nesse dia. Aí eu vi que uma irmã recebeu, olha, uma bem pequenininha, ela mostrou. Aí eu recebi também uma pequenininha. E como que eu recebi? Eu abri a minha mão, ela estava aqui, como se tivesse um brilhinho pequenininho. Aí eu fiz assim, daqui a pouquinho ela aumentou. Aí eu eu vou colocar lá no meu celular, porque a gente põe na capinha, né? Aí vou colocar no meu celular. Eu não abri a minha mão, mas eu vi que ela tinha crescido, que era uma pedrinha maior. Aí quando eu fui para colocar no celular, cadê? Sumiu.
E eu, uau, não tinha como eu ter perdido ela, não tinha como. Eu não abri minha mão, fiquei com ela assim, não tinha como. Foi exatamente para saber que sim, que essa manifestação sim era possível. Aí de lá pra cá, Aí teve outra experiência. A questão das penas, que é muito falada. Ah, isso é pena de pombo. Neste mesmo dia, que foi a primeira vez, gente, é um lugar de rompimento. É um lugar de rompimento. É, quando eu estava saindo do aeroporto ali na Afonso Pena, eu vi uma filinha de peninhas atrás de mim. Filinha mesmo, não era pouquinha, não. Muitas assim. E lá dentro do aeroporto. E eu, meu Deus, o que é isso? E eu olhava, não tinha como ter aquela filinha de penas andando ali. Aí eu fui fazer o check-in e lá dentro no check-in, aí aquela filinha andando. Eu até filmei na época, mandei para as meninas também. Eu falei assim, como assim tantas penas aqui? Mas assim, eu não tinha relacionado uma coisa a outra. E aí o pessoal da limpeza, chama o pessoal da limpeza. Tem muita, parece que tem passarinho por aqui, passarinho morto. Na hora que ela falou passarinho, aí me acendeu, aí foi a hora que eu peguei, gente, olha só, e tá seguindo, tem uma aqui, outra ali, assim, elas fizeram como filhinhas mesmo. O Senhor até no final para mostrar que realmente eles estão ali. E aí, as visões com anjos depois tive também numa outra conferência onde eu via o pé, somente a parte de baixo do pé. Ele não tocou. Era tão grande, mas tão grande que ele não estava tocando na terra. Mas eu via o pé dele e a veste dele, que era um manto azul, azul clarinho, bem clarinho. E também tem a história dos mantos, né? Das cores dos mantos. vamos falar das coisas do manto. Eu tenho uma pergunta. Qual foi a experiência dessas que foi mais estranha, mais com os anjos, experiência sobrenatural, que para você mesmo que acredita que já está vivendo nessa dimensão do sobrenatural, mas mesmo assim você ficou assustado, achou estranho? Foi Você essa. lembra qual? Foi essa que eu tô falando dos pés, porque eu estava num hotel, numa conferência, e nesse dia eu estava no hotel sozinha, e eu senti uma ambiência muito ruim na hora que eu entrei. E quando a gente entra, a gente ora pela cama, vai apresentando, mas eu estava tão mal, tão cansada. Porque eu fui de ônibus, nesse eu fui de ônibus e era no Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei no hotel, eu senti aquele um barulho assim. E eu sabia que ali era uma frequência baixa, sabe? Um lugar onde estava, né, ruim o ambiente. E aí eu falei, meu Deus, mas eu preciso. Eu não tomei nenhum banho, não consegui tomar um banho, comer, não. Estava muito mal. Aí eu falei, eu vou deitar um pouco. Daqui a pouco eu levanto e tomo um banho e peço alguma coisa para comer. Na hora que eu deitei, que eu abri os meus olhos, que eu tinha orado, né? Antes eu estava no caminho orando, Senhor, que chegue lá, só coloque a mala para eu descansar o meu corpo e a minha mente, porque eu preciso estar bem para a conferência. Mas na hora que eu deitei, eu dormi assim, acho que uns 5 minutinhos, foi muito rápido. E abri os meus olhos, aí eu vi esses pés e eu vi um manto branco, como um cetim branco, com um azul bem fininho e os detalhes em prata. Eu fiquei com medo. Porque a frequência do lugar não estava boa. A frequência do lugar não era boa. E eu também não estava bem. E ali eu falei, Senhor, quem? Porque a gente precisa perguntar, a gente precisa fazer prova de quem está ali. Né? Quem? Aí o Senhor falou comigo que ele tinha enviado o anjo para me proteger. Ele falou. Aí eu não fui perguntar o nome, não fui perguntar nada, porque eu não estava bem. Mas eu senti ali, porque depois de que o Senhor falou comigo, eu tive a certeza de que o anjo estava ali comigo, me guardando. Ali era para eu ter a certeza de que o Senhor, naquele percurso todo, a viagem foi muito longa, de ônibus, gente, muito cansativo. E sozinha, sem comer, porque a estrada muito ruim para comer. Então, eu entendi que ali o anjo estava ali comigo. E depois disso, todas as vezes que eu estou mergulhando em águas mais profundas, que eu peço ao Senhor para me levar neste ambiente de limpeza, que nós fazemos uma limpeza espiritual, tiramos do nosso espírito tudo que é ruim, né? E falo assim, Senhor, me leva a águas profundas. Eu sei que está ali conduzindo a águas muito profundas, as águas do rio de Deus que limpam, que saram, mas a gente precisa estar ali, né? E ali também como os profetas também,
Eles entendiam porque eles interagiam com os anjos. Eles interagiam. Hoje, quando a gente está ministrando cura e libertação, essa interação é tão importante que, às vezes, a gente fala ao anjo, né? A gente fala ao Senhor que deu ordem ao anjo, e ele está ali entregando a chave. E a pessoa que está sendo ministrada, ela fala: apóstola, eu recebi uma chave. Apóstolo, foi tão lindo, eu estou saindo, apóstolo. Então, assim, a gente vê que não é só a gente que está interagindo. Aquela pessoa que está recebendo, se ela se predispor, se ela quiser, se ela estiver buscando, ela também é ativada e ela também interage ali. E ela vê que ela saiu dali, porque tem pessoas que fazem mapeamento, fazem mentoria, buscam no Senhor. Elas buscam de todas as formas. E quando vem para um mapeamento, uma mentoria, é porque já buscaram muito, estão buscando mais um refúgio. E aí tem essas experiências para ter o que? A certeza que foi ali liberta, que foi ali sarada, né, de um trauma, que foi ali curada. Então, assim, a gente tem medo, sim. Quando a gente vê algo que não pode não ser a presença do Senhor, a gente tem medo. E a gente precisa o quê? Provar. A gente precisa provar os espíritos, porque nem tudo ali é anjo. E tem demônio que se disfarça. E claramente se disfarça para enganar os filhos do Senhor. Amém? E nem tudo que parece ser bom é o Senhor mandando. Tem que testar. Tem que testar, tem que testar. Como é os mantos que você ia falar? Existem as cores do manto. Alguns falam esse manto azul significa isso, manto verde. Primeiro explica o que é manto para alguns que nunca ouviu. O manto significa o quê e as cores? Amém. Eita, vem um apóstolo aqui que vai falar muito sobre isso também. Glória a Deus. Será que ele vai falar dos mantos? Eu creio que vai. Ele fala até da cor das espadas. Ele fala da cor das espadas, dos mantos. Então, assim, os mantos, eles também são envolvidos com propósito, e é como a gente fala, a língua, ela faz parte da nossa família espiritual. As vestes também faz parte da nossa família, e os mantos são o quê? Essas liberações também. Por exemplo, eu já vi um manto muito específico, um manto azul, um tecido azul, eu falo que é um azul... Não tem como mostrar um azul aqui. Ele realmente é uma cor celestial, um azul celestial. Mas não é um azul visível aqui aos olhos humanos. E a cor do tecido, ela influencia exatamente na linhagem de anjos que está com você também. Por exemplo, tem os mantos de cura, tem os mantos de libertação. Qual é a cor do manto de cura? O manto de cura é o azul. É o azul. E tem o manto verde, também tem o verde, que tem o manto azul, que é cura e libertação, e tem o manto verde também, que é de cura também. Então, assim, em que áreas? Cura emocional, sabe? Então, assim, é muito lindo ver essas ministrações. Tem os mantos dourados, os mantos pratas, e o Senhor, ele vai revelando níveis. E eu falo para você que uma experiência que eu tive com relação a cores de manto foi com relação à ceia do Senhor. Né? Quem está online aqui, quem está aqui curtindo, né, a live, dá um likezinho lá para você curtir. Quem está aqui ouvindo agora e está no nosso grupo, está na nossa cobertura, vai lembrar do dia que foi lindo o que o Senhor fez. Nós fizemos um propósito com ceia todos os dias, né? Nós estávamos no nosso grupo e fazendo um propósito, e todos os dias nós ministrávamos a ceia. E eu lembro que, quando estava no finalzinho, o Senhor liberou um manto cor de sangue, mas era nítido. Gente, literalmente, era como se o sangue de Cristo, estou falando de uma forma literal, fosse grosso, assim, essa espessura, e estivesse ali nos envolvendo. E eu sentia este manto vindo sobre a gente e sentia o cheiro do sangue. Sabe? Então, ali eu senti que essa cobertura estava ali sobre nós. Então, os mantos, eles são liberados para algo específico. Ali, como nós estávamos fazendo um propósito, o Senhor liberou. O Senhor liberou esse manto. Então, assim, você vai ver isso na Bíblia? Você já viu alguém recebendo um manto de sangue, cor de sangue? Não, e o Senhor estava ali, nos selando ali naquele momento de ceia. Foi lindo. E não só eu senti, quando nós estamos ministrando, né, e o Senhor libera também essas experiências para outras pessoas, as outras pessoas sentem. Foi um derramar maravilhoso da presença do Senhor. Então, esses mantos, eles têm um propósito, né? O Senhor libera. Falando em manto, eu fui lá na igreja, lá
Araçariguama, lá do apóstolo, que se apóstola Suzana, e o outro apóstolo que também sempre assistindo aqui, eu acho que é Jair, agora me desculpe se eu esqueci, deu um branco. Aí a apóstola sentiu de me dar o talit dela. Ela disse que até tinha ganhado o Rio e até perguntou: Deus, é isso mesmo? Que ela disse que gostava muito. Sim. Gostava, mas é interessante que eles me deram e oraram por mim. Aí eu ajoelhei, eles colocaram o talit sobre mim, e aí o apóstolo teve uma visão de um manto azul sendo Eita, colocado. E glória. não tinha nada a ver com o talit, que era meio bege, né? Aham. Mas ele disse que viu como se fosse um manto azul É o sendo colocado. propósito. Tem a ver É com o propósito. É o propósito. E o manto significa o propósito e também significa os anjos que andam com você. Sim, sim, a família dos anjos. Tudo interligado. Porque como que nós somos vistos no mundo espiritual? A pergunta é essa: quem não acredita tanto sabe que existe, mas não ministra com anjos, não ministra nesse lado sobrenatural. Tem como ele ministrar cura interior, libertação sem isso? É possível? Tem. Mas de ter resultados? Tem sim. Sabe por quê? Porque é o nome do Senhor, né? O nome do Senhor é o nome sobre todo nome, o nome de Yeshua, o nome de Jesus. Ele vai ministrar cura, ele vai ministrar libertação, ele vai. Só que vai ter mais dificuldade. E eu falo assim, dificuldade porque quando a gente começa nessa interação, a gente vê que fica o fardo, ele não está conosco porque Jesus ele levou sobre si todo o fardo, todo o peso. Mas a gente entra e sai na batalha e não sente tanto como se a gente estivesse ali sem sentir a proteção, o cuidado que eles estão no momento de guerra. Muitas vezes eu falo até para o marido também, eu falo para ele que quando eu estou ali ministrando, eu falo, tem uma hora que eu não sei se sou eu, se eu estou ouvindo, a interação é tão forte que parece que sou eu que estou fazendo ali, parece que sou eu que estou com aquela arma, que sou eu que estou com aquela espada, que sou eu que... Então, mas isso facilita. Você está entendendo? É maravilhoso. Vai ter mais resultado. É mais rápido, eu creio que é mais rápido. E o nosso corpo físico, ele não sente tanto. Eu estou falando pessoalmente, particularmente. Antes, quando eu batalhava, eu ia e eu não me conectava dessa forma, não pedia ajuda, sabe? Eu falava, eu guerreava e eu sentia que eu estava guerreando com o meu corpo. Eu entrava em batalhas e eu sentia que era com o meu corpo. Então, hoje, não. Você ficava cansada. Isso, eu ficava cansada e eu sentia dores no corpo. Hoje, não mais. Então, eu entro em batalhas, eu saio. Nós fechamos o campo, né, de oração, o campo de guerra. Saímos, fazemos a limpeza que a gente precisa fazer, a limpeza das armas, armaduras. Explica isso, que você disse que você faz limpeza em você, mesmo sendo apóstola internacional. Sim. Mas como é essa limpeza? Glória a Deus, eu recebo. Precisamos. Todas as vezes que nós entramos no ambiente de oração, nós entramos num ambiente de depende do que você está pedindo, pode ser um ambiente de tribunal, pode ser um ambiente de batalha, pode ser um ambiente, você está orando por alguém, um ambiente de súplica. Então, sim, quando você entra em oração, você não pensa que é só você que está orando. O mundo espiritual já viu que você está numa outra dimensão. Nós estamos conectados céus e terras, amém? Através do Espírito Santo, nós temos essa conexão. Então, nós já somos vistos. Você acha que o inimigo de nossas almas vai ver você se dobrando, você ajoelhar, e vai ficar ali só olhando para você, não vai fazer nada? A gente entra numa guerra. Para que a nossa oração não suba, é a primeira guerra, não alcance ali o trono, não alcance as nossas petições, não alcance o Senhor. Amém? É a primeira guerra, vamos falar, a primeira dimensão da oração. Já na segunda é o quê? Para que você seja confundido no meio dessa oração e você não tenha percepção de que está chegando ao Senhor, ou que ele vem com outras sugestões, com distração. Mas quando você começa a entender que passou desse segundo nível, terceiro, e tudo em oração, ó, busca em língua, o Espírito Santo ministrando, você entrou no outro nível, a batalha já está pronta ali, você sabe que existe e já está pronta. Então, é um nível mais profundo. Então, quando a gente entra, a gente sabe. Os inimigos, principalmente em campo de libertação, ele lança vômito, ele escarra, ele xinga, ele faz tudo isso. E isso tudo está onde? No nosso espírito. Nós somos blindados pelo Senhor. Amém?
Então, no mundo espiritual, nós somos blindados pelo Senhor, é o Senhor que nos guarda. Mas quando nós saímos deste lugar, Senhor, nós saímos do ambiente de batalha. Nós fechamos uma dimensão. E eu falo, Senhor, nós saímos daqui sem rastreio, que os nossos inimigos sejam cegos, em nome de Jesus. Nós deixamos aqui neste campo, Pai, nós saímos aqui com despojo nas nossas mãos, lavados pela água do rio de Deus, purificados pelo fogo. E é necessário, porque senão você entra numa dimensão, entra e sai numa... Tá, terminou, eu vou e saio. Eu não consigo mais ser assim. Quando a gente tem essa noção de que a gente está orando e está num outro nível, você entende? É como se eu estivesse escutando todas as espadas, todas as guerras. Não tem como eu sair de um ambiente assim, pegar minha bolsinha e sair para outro lugar. Não, porque o campo está aberto. E quem me ensinou isso foi um pastor que eu não me lembro o nome dele, eu ouvi uma vez. Ele falou bem assim, nossa, você realmente é uma guerreira, mas você deixou o campo aberto. Eu, como assim? Eu orei, eu saí, falei, obrigada, Jesus, fiz tudo né, fui grata, fiz tudo que... Ele falou assim, não, você deixou a dimensão aberta, a dimensão de guerra. Aí eu falei, entendi. Aí eu fui buscar mais. Aí eu fui Você buscar entendeu mais. que tem que fechar. Sim, eu tenho que Assim, fechar. é tipo uma oração, fechamento. Sim. Assim, tá fechado, tá anulado. Sim, exatamente. Purifico dessa batalha. Isso. E os sinais... Nós sabemos que nós, no mundo espiritual, nós somos vistos de uma outra forma. Mas nós temos vestes espirituais, nós temos marcas no nosso espírito. E isso, quando a pessoa ela já é curada e liberta, né, ela vai entender que até os demônios, inclusive, veem isso. Ele vai saber até que ponto que ele pode tocar em você. Mas se você sabe que tem alguma coisa que está aberta, uma ferida, por exemplo, que está ali escancarada, no mundo espiritual, isso é visto. E ele vai enviar o quê? Verdugos, demônios, para que aquela ferida seja o quê? Cada vez mais cutucada, mais exposta. Então, quando nós entendemos isso, nós saímos do campo de batalha. Senhor, eu me revisto, Pai, das armaduras de Efésios 6. Né? Nós recebemos ela desde o princípio, quando entramos, né, no caminho com Jesus. E me revisto dessas armaduras, e são elas que a gente passa pelo fogo, né, e passa pela água para ser purificado. E que eles não nos vejam, ou seja, essas marcas, as marcas das dores, isso aí é que faz os espíritos familiares, desde o nosso nascimento, tá perseguindo ali, terceira, quarta geração, sabe? Então, assim, é o que é sinalizado. E quando eu tenho esse entendimento, eu estou ali ministrando, estou ali na guerra, estou ali orando, Senhor, para que eles não vejam. Então, Senhor, tudo que é meu, né, eu passo todo o despojo de guerra, tudo aquilo que eu recebi, nós passamos por esse lugar para que o que seja nosso não seja roubado. Nós não aceitamos roubo, Pai, nós estamos aqui, saímos desse ambiente com tudo que é nosso. E aí eu falo, Senhor, nos guarda, nos protege. Senhor Deus, que o seu sangue esteja nos cobrindo, nos blindando, nos guardando, nos selando. E nós saímos daquele ambiente, é como se não tivesse acontecido. Daí sim a gente não sente mais o que? As guerras no corpo, as dores no corpo. Sai, não sente a dor de cabeça que eu vivia sentindo antes. Saía, estava tudo bem, então por que sentia dor de cabeça? Por que sentia dor no corpo? Hoje, há mais de 3 anos, eu não sinto mais. E se eu falar para você que as pessoas às vezes falam, é uma responsabilidade, é um peso, é. Nós temos intercessores, nós temos pessoas que oram. Quando a gente, por descuido, a gente não ora tanto quando deveria orar, nós sabemos que os nossos intercessores estão ali em combate por nós. Amém. É que aí uma ora 8 horas, às vezes ora 4 só. A gente não desconecta, a gente não desconecta. A sua igreja, a apóstola, está abrindo uma igreja lá em Itaquera, né? Amém, isso. Tá começando agora, o primeiro culto foi Sim. Domingo passado, né? Sim. Nós estamos gravando hoje, começou na semana passada. Sim. Todos ali, os membros da igreja, vai ser guerreiros, vai aprender glória a mexer com os Deus, anjos, sim. vai aprender isso. Sim, E aí a pergunta de as outras igrejas em volta, vai gostar, ou vai criticar, ou vai falar que aquilo lá não é de Deus? Eu nem ligo mais, olha, eu nem ligo mais para isso. Mas estão todos convidados, nós estamos ali em Itaquera, ali próximo a 400 metros da estação Dom Bosco, descendo da Dom Bosco. Você já estará lá, é Rua Antônio Gandini, 451.
É uma bênção. Nós estamos começando lá agora os cultos. De domingo. Nós temos culto aos domingos, às 9h30. Todo domingo de manhã. De manhã, isso. E fizemos lá o nosso primeiro culto, glória a Deus, né? Ainda arrumando as coisas, mas glória a Deus, a bênção, a glória do Senhor desceu ali naquele lugar. Foi maravilhoso. Vocês estão convidados aí, convidados a conhecer, convidados a trazer mais pessoas. É um ministério que nós estamos começando assim no presencial. Vamos falar, tem 1 ano que nós estamos, né, no presencial, mas ele já tem mais de 15 anos de caminhada com o Senhor e sempre aprendendo com Ele, né? Mas o Senhor liberou para esse tempo agora. Inclusive, nós estaremos nessa conferência. E logo depois, eu sei que muitas coisas o Senhor vai fazer. Então, o Senhor ministra ali, da mesma forma como nós estivéssemos numa escola, né? Através da palavra dele, ensinando mesmo. Todos os cultos são assim. E não é de agora que é desse jeito. Os cultos, eles são o que? Ensino da palavra. E às vezes as pessoas elas vão, quer uma revelação? Sim. A revelação é a palavra do Senhor. Está ali para que você seja ministrado, para que nós possamos ser ministrados pela palavra do Senhor. Aí depois, sim, a gente ora, a gente faz impartição, se o Senhor permitir, né, que nem sempre é para fazer. Faz impartição, ora por cura. Culto, impartição? Depois do culto. Quando acaba a palavra. Quando acaba a palavra, isso. Quando acaba a palavra. Então, aproveitando falando de partição, eu queria que nesse programa fizesse 2 orações, mas a primeira, como foi falar de pedra, muita gente ficou com desejo, eu creio, pó de ouro, azeite, eu sei que manifesta isso no seu ministério. Eu queria que você, primeira oração, no final orasse por uma partição, mas essa orasse pelos sinais. Amém. Deus tocasse na vida. Pode fazer essa oração para o pessoal? Sim, sim. Amém. E é interessante falar porque nas nossas... Agora a gente começou a escola profética, ainda está assim, né? Caminhando devagarinho, mas glória a Deus, já estamos fluindo bem, porque tem pessoas que já receberam a impartição e está fazendo, nossa apóstola, como é diferente. É diferente. Até mesmo nas lives que a gente faz, também é ministrado e no final da ministração as pessoas elas recebem. Então, independente do lugar onde você está, você pode estar em casa, você pode estar no trabalho. Se o seu coração, se você tem o desejo, a vontade, amém, de você receber, você vai receber. Da mesma forma que eu recebi, da mesma forma que eu busquei, né? No início eu não sabia nem o que eu estava buscando, mas eu estava buscando o Espírito Santo para me ajudar. E o Senhor, ele liberou esse acesso. Se você tem vontade, lábia cabastúria, se você tem vontade, se você crê, se você acredita em sinais, prodígios, maravilhas, se você crê também em milagres, aleluia, porque aleluia. Jesus, ele fez vários milagres, e não tem como eu não acreditar naquilo que o Senhor já fez. Se eu não quero, ele realmente não vai acontecer, o milagre ele não vai chegar até mim se eu não acredito no milagre. Da mesma forma, Rabadaya Soritevar, Hadjebessur Nemenai, da mesma forma, os sinais, aleluia, os sinais como pedra, os sinais como penas, os sinais como pó de ouro, os sinais como maná, delebiassúria, porque recebi também o maná na minha Bíblia, aleluia, rabacadabaresturetequetere, redir manaia sor, para você que quer, para você que deseja, anda lá, becuveter, antivar manaia soria, anjos ministros do Senhor, delimia súria, alarepatequeri, manifesta ter unibiai hanarmonassor atefurietecai, manifesta ter manaia sinais tivi hanarmanaia soria, pedras preciosas telar manache hanevestevesturkener redivia súria, em nome de Jesus elerminaia sor redevarnaia vidihalarcoviaia, em nome de Jesus eu declaro nesta manhã, eu declaro neste horário que você está lendo, está ouvindo, aleluia, este podcast, que você seja impactada, andabade, sormini, assúria, decavnai, em nome de Jesus. Senhor, eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, muda o ambiente, de manai,
Achovor manatessur, anabiassur, muda o ambiente. Overliassor, Havar manashe, Ernefessor e manai. Pai, muda todo o ambiente. Maribadiassur, Nikessor, anjos ministros, Cheveremanai, liberem, Chevar manassúria, Fornai, libere nos ambientes, Salar manai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. aleluia, Rique abassorema, anassur, elebiassor, em nome de Jesus, que ao olhar nas tuas mãos, aleluia, ou nos lugares, aí na tua casa, até nos lugares mais improváveis, aleluia, aleluia, que você receba, que biaia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você receba, aleluia, recebe glória, aí, glória, escreve glória. aí, eu recebo. Aleluia, escreve aí, eu recebo, isso mesmo. E às vezes procura aí na casa, achou, escreve aí, achei uma pedra, apareceu uma pedra. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai receber. Se você liberou o teu coração, se você acredita, em nome de Jesus, eu creio que você vai receber. Aleluia. Aleluia. Eu lembro que nós fomos fazer uma ministração no interior de São Paulo, e lá tinha um tapete, né? E no final dessa ministração, um odre novo. Nós estávamos sentadas conversando, mas estávamos ministrando cura e libertação. Quando a gente foi ver no tapetezinho, tinha pedrinhas, aleluia. Eita, aleluia. E tem várias pessoas que, algumas estarão agora também na conferência, que foram ativadas e começaram a receber, para que o nome do Senhor seja glorificado cada vez mais. Aleluia, Amém, glória a Jesus, Deus. glória a Deus. Para ativar o anjo, que alguns falam que tem que ativar o seu anjo, você entende isso? E o que precisa fazer para ativar o seu anjo, o anjo da pessoa? No caso, quando a gente está orando, a gente sente, a pessoa fala assim, eu quero ser ativada. Eu sei que tem, eu sei que existe, mas eu não vejo, eu não sou, né, eu não sou aquela pessoa que sente a presença. Eu sei que eles estão, mas eu não sinto a presença. Eu sei que eles estão ali, mas eu não sinto o movimento. Amém? E a gente ora pedindo ao Senhor que libere para que a pessoa veja. Assim como o profeta falou assim, Senhor, abre os olhos do moço para que vejam o seu exército aqui. Lembra? Então, assim, da mesma forma nós oramos. Senhor, abre os olhos. E a pessoa vê? E a pessoa vê. Se ela não vê, ela começa a sentir. Eu senti nas minhas costas, porque trabalhar a libertação também com anjos, as pessoas começam a sentir ele movimentando nas costas. Eu senti uma breve, como se tivesse alguma coisa me tocando, ou nas costas, ou no cabelo. Domingo, por exemplo, teve uma menina lá, que ela foi lá e ela falou assim, e eu senti como se estivesse tirando do meu corpo algo, porque ela estava com enfermidade no corpo. Então, assim, para a pessoa ser ativada para o ministério, ela precisa acreditar. Se ela acreditar, nós oramos juntos e pedimos ao Senhor. E ela vai começar a ter algumas experiências. A maioria, talvez foi pela minha experiência, né, que eu comecei com sonhos. A maioria delas vem com sonhos. Eu sonhei assim, assim, assado. Aí tem pessoas que já chegam, olha, como já tenho visão aberta, eu vi. E era dessa forma, aí começa a ter a visão dos anjos. Né, começa a ser ministrado ali. Mas precisa sim que alguém esteja junto, porque às vezes até o medo dela impede. Amém? De acessar. Alguém experiente para ensinar. Alguém experiente. Isso que eu ia perguntar até. Que, vamos dizer, a pessoa está começando agora no ministério e quer ministrar com os anjos. O que ela precisa aprender? Ela precisa do quê? Ou é melhor caminhar com alguém que já tem experiência? É melhor porque precisa fazer prova para ver de que parte que está vindo. Como é a prova? A prova, a prova, você está vendo ali e você vai perguntar quem é o teu Senhor. Para interagir, você precisa perguntar a quem tu serves. Ele precisa falar um dos nomes de Deus, né? Ele precisa falar do nome de... Crer que Jesus veio em carne, ele precisa confessar Jesus. Amém? Então, é uma das provas. E algumas formas também que eu soube o nome dos anjos, eu estou lembrando aqui, foi de forma escrita, foi em desenho. E ele falou o nome de uma forma escrita. Eu estava sentada com uma profeta, ela falou assim, ó, aqui, ó, um desenho para você.
E aí eu fui ver, como eu já conhecia, estava começando a me aprofundar mais em conhecer os anjos, aí eu vi ali o nome do anjo. Da mesma forma que numa visão ele desenhou para mim, só que dessa forma ele desenhou no papel. E aí ele colocou lá o nome do anjo. E o nome de eternidade também, né? Para quem acredita, né? Então tem o nome da gente, o nome de eternidade. O que é? Que é como nós somos chamados no mundo espiritual. Ah, nós temos outro nome. Nós temos outro nome. Jacó não precisou trocar o nome dele, não foi? Qual é o seu outro nome? E até o outro nome tem um significado. O significado do meu nome é Luz da Aurora. É Zorea. E esse nome estava na minha língua o tempo inteiro. Todas as vezes que eu orava em língua, eu não sabia o que era. Eu falei, mas por que esse nome? E aí, essa forma escrita, ele ministrou o nome dele no papel e me veio esse nome. Eu falei, mas o que é isso? Depois, na transliteração, eu fui ver Luz da Aurora. Que bênção. Que bênção. Mistérios. Mistérios. Aqui é o podcast, é o sobrenatural. Mistérios, verdade. É o podcast do sobrenatural. Então, quero pedir para você compartilhar aí grupo do Facebook, grupos no WhatsApp de família, de irmãos que têm fome e sede, né? Que tem pessoas que não acreditam, não adianta nem compartilhar. Isso. Compartilha no direct do Instagram. Tem uma irmã que falou assim: compartilhou, não lembro se foi o podcast ou foi uma live minha, para um presbítero dela, ela foi quase excomungada da igreja, foi quase expulsa. Compartilhe com aqueles que têm fome, porque nós estamos querendo chegar até o final do ano, se Deus quiser, a 100 mil inscritos. Estamos com 37 mil. Falta em nome de Jesus vai chegar. Quanto é? Faz a conta aí, eu aposto. 37, 63? 62. Eita glória, contagem regressiva com 100k, em nome de Jesus. 100k, vamos compartilhar. Glória a Deus, compartilhar. Então, é interessante isso do sobrenatural, que existe um lado da igreja que não acredita tanto no sobrenatural. Eu acredito que são os filhos de Deus, servos de Deus, mas como a apóstola falou, né, eles estão perdendo. Sim. Eles estão em lutas, às vezes sofrem muito, que poderiam não estar sofrendo tanto, né? Sim, verdade. Eu estou indo nos podcasts como convidado também para falar sobre cura. Um assunto que eu fiz até um levante no meu canal e também falo, num podcast que eu estava ao vivo, eu falei assim, pode perguntar aí quando foi a última vez na igreja que o pastor pregou sobre cura divina, cura do corpo, pregou e orou para os enfermos. Tem irmãos que falaram que nunca tinham ouvido uma pregação de cura. Algo básico que é a cura. Eu acho que o Anjos também tinha que ter esse ensino mais profundo nas igrejas. Sim. E tem pouco. Por que você acha que ensina tanto pouco sobrenatural às igrejas? Qual é o motivo? Porque existe uma parte dos cristãos, né, das igrejas, entre aspas, que acreditam que não existe mais milagre. Acreditam, agora imagina só a situação. Se não acreditam mais em milagres, então não vai haver cura. Porque tem curas que elas só acontecem se realmente o milagre acontecer. Tem pessoas que elas, né, pastores, líderes, né, apóstolos, de uma forma geral mesmo. Tem pessoas que, por não viver isso, elas não acreditam que isso é para esse tempo. Não acreditam que a manifestação do poder de Deus é também para esse tempo. Acredito que era para aquele tempo que estava ali na Bíblia. E não, é para hoje. É para agora. Sinais, maravilhas, elas seguirão aqueles que creem. Amém? Curas, milagres, prodígios para aqueles que creem. E nós vivemos no meio onde nós vemos isso acontecer. É um grupo menor, mas vê. Porque se eu não acredito, eu vou limitar aqueles que estão junto comigo também a não acreditar. Então, existe sim um segmento. Mas não existe profeta, não existe os 5, já ficou lá para trás. Amém. Mas você acredita no poder de Deus? Você acredita? É um começo, você acredita? Se você acredita, você ensina. Porque aquilo que eu recebi do Pai, eu vou o quê? Dar. E aquilo que eu não recebi, então eu não vou dar. Então, é muito fácil a gente ver se eu recebi, se eu acreditei, eu vou dar, eu vou ensinar. Agora, se não, eu não vou ter como fazer isso. Porque aquilo que eu tenho não é meu, eu vou dar, eu vou dividir o ensino, o conhecimento, a cura é desse jeito.
Então, eu preciso acreditar. Com os anjos não é diferente, não, é da mesma forma. Hoje já tem um bom tempo que eu não tenho uma agenda. E eu sei que é o Senhor falando também comigo com relação a isso, porque tem coisas que a gente não vai falar em todos os lugares. Não é para todos os cristãos que a gente fala da mesma forma. Tem pessoas que ela vem, apóstola, depois do podcast, o primeiro, depois que eu conheci vocês, quantas coisas mudaram na minha vida, porque eu vivia de uma forma que eu estava indo para a igreja todos os domingos, mas não estava vendo nada acontecer. E foi a minha luta no começo, viu, apóstolo? Foi a minha luta no começo. Por que a gente vai e a vida não muda? Então é muito mais profundo. Então, se a tua igreja não tem cura, não tem manifestação de demônio, porque a unção, aonde tem manifestação de demônio é porque a unção está ali. É para acontecer. E não é errado. Não é errado acontecer. É para acontecer. Jesus libertou. Jesus nos trouxe libertação. É para acontecer hoje. Onde tem unção, o demônio ele tem que sair. Ele vai aparecer ali para quê? Para que ali é um sinal, é um sintoma que aquela pessoa precisa de uma libertação, de um conhecimento mais profundo para que o quê? O demônio ele vai manifestar para sair naquela hora. Mas é o quê? É um sinal de que ela precisa de uma cura, que ela precisa de uma libertação. E, às vezes, é exatamente aí que não conseguem fazer esse mais profundo. Não conseguem entrar nesse lugar mais profundo. Então, por não conhecer, então acaba o quê? Diminuindo o poder de Deus. Porque é isso, não vai manifestar se a pessoa não acredita. E a gente sabe que a unção dentro da igreja, ela vem dos líderes. Se eles não acreditam, aquilo ali vai ficar limitado. Lá, a igreja onde você está morando é perto do estádio do Corinthians, Itaquera? É na outra estação. Porque a estação Corinthians Itaquera é a de metrô, então é a próxima de trem. É linha vermelha também. Sim, mas vocês passam ali de frente ao estádio. Passa. Vai profetizando de fazer um culto ali dentro. Eita glória! Fazer o culto lá em nome de Jesus. estádio. Em nome de Jesus, para muita cura, muita libertação acontecer. Para milhares de pessoas. Glória a Deus. Apóstolo, depois do programa que tem 3 meses, vai lá assistir lá o programa número 1, que ela fez 2. O número 1, 69. 67. 67 e o outro, 79. 79. Então assista que vai valer a pena. Muita gente ainda é tocada até hoje pelo programa. Então tem uns 3, 4 meses que foi o programa. Sim. E do programa para cá eu vi que você foi lá para Santa Catarina. Foi onde mais. Sim. A pergunta é essa. Após já recebeu tantas visitações, tanta experiência, por que ainda vai atrás para receber mais ainda? Sim. Qual é o motivo? Sabe por quê? Porque aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não conheço, eu sei que os irmãos dos lugares aonde eu vou, dessas pessoas que são homens e mulheres de Deus, eles carregam uma unção poderosa. Mas nós somos um corpo, não é verdade? Tem a mão, o braço, nós andamos nesse movimento assim. E, às vezes, a função ali que ele tem, algo característico, a função, né, dele ali, atuante no corpo, ele tem uma unção diferente da minha, uma unção poderosa. E eu quero conhecer mais, eu quero buscar mais. E, para ser bem, bem pontual mesmo, quando nós estamos na nossa rotina espiritual de buscando no Senhor, é o Senhor que dá, a unção vem do Senhor, é o Senhor que nos ensina, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, amém? Mas quando nós estamos perto desses homens e mulheres de Deus, observando, querendo aquilo que eles carregam, nós somos ativados naquilo que ele tem. Recebe a mesma unção. Recebe a mesma unção. Você recebeu? Sim, e vou falar, no ambiente. Antigamente só vivia caindo, né? Hoje eu me seguro um pouco mais. Mas até quando eu ia impartir, eu voava, eu caía. Eu falei, Senhor, me segura de pé. Me segura de pé. Hoje, nós sabemos, né? O Senhor dá o discernimento. Ele vai, né? Nós temos o discernimento aí. Quando nós estamos nesses lugares, ambientes proféticos, o Senhor nos sinaliza de quem receber, de quem não receber. Né? E aí até no ambiente nós recebemos. Então, principalmente quando está sendo ministrada ali a palavra de um homem e uma mulher de Deus, fica a dica. A ministração da palavra é ouro. É ouro. E muitas pessoas se distraem nesse momento. Querem receber só a impartição de mão. Tocando a mão. Eu falo que na palavra já
está É sendo uma liberada a data. unção. A Sim, unção já está sendo liberada na palavra. sim, Por isso que tem gente que é ativada aqui no podcast, não só na oração final que eu peço para as pessoas impartir, mas a pessoa está ouvindo a palavra. sim, 1 hora, 2 horas ouvindo aquela palavra, entrando dentro sim, da mente, do coração, do sim. espírito. Isso já é uma ativação. Já é uma ativação. E quando você está nesses ambientes que você sabe que a palavra está sim sendo ministrada, da mesma forma que você está recebendo aqui, lá na sua igreja também, peça ao Senhor, Senhor, eu quero, Senhor Deus, ser ministrado também na minha igreja, porque eu sei que aqui tem muitos líderes e tem pessoas que ainda não conseguem entrar neste nível de palavra revelada, Arábia Súria, de rema, que a palavra seja, se você quer, se você tem esse desejo, aleluia, glória a Deus, de ser tocado ao ponto de falar, de ter a certeza de que o Senhor liberou uma palavra profética através de você, em nome de Jesus, Shamanaya Súria, recebe agora nesta hora, seja tocada no teu espírito, Delarmanaya Súria, em nome de Jesus, que a palavra profética ela esteja sendo ministrada, Lúvias Toror, não só como uma leitura que está sendo explicada, não, mas que você consegue acessar, Delabiassúria, os corações, Delerebiassuri Manaya, Andabiassúria, que ela chegue cortando sim, dos dois lados, como faca afiada, que ela toque em você, Deleramanaya Súria, e que seja liberada, Telaramanaia Súria, no ambiente, aleluia, aleluia, onde pessoas serão alcançadas. Se você acha que você não pode, libera a tua mente, porque você pode, é a palavra do Senhor, não é sobre você. Anarebassúria, tira todo o medo, todo impedimento, sai em nome de Jesus. O teu espírito é livre para receber do Pai, aleluia, e a tua boca fala coisas do céu, aleluia, fala coisas do reino de Deus, Rabandala Rabashena Maia Súria, em nome de Jesus. Compartilha, usa a tua voz em nome de Jesus para transformar, Delebiassúria, ambientes na tua igreja. Se não existe unção de cura a partir de hoje, vai acontecer, Delabiassúria, a unção de cura, Delabandaiassúria. Começa pela palavra, Rebicalabiassúria, aleluia, seja ativada, aleluia, nesse dia de hoje, em nome de Jesus, e que todo espírito, que às vezes o nosso espírito está morto. Às vezes, pastor, nós estamos ali diante da igreja, diante do corpo da igreja, com o nosso espírito morto, lendo apenas com os olhos. Sharamaya Sória, nós entendemos que o dia a dia sufoca, mas seja hoje curada e seja hoje liberta, para que a partir de agora você seja tocada, de uma forma diferente. Se você quer receber, em nome de Jesus, unção do alto, Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, eu imparto com os teus filhos, não o que é meu, Senhor Deus, o Senhor retira, mas o que é teu, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, Pai querido, em nome de Jesus, que elas recebam, em nome de Jesus, que todas as vezes que forem ministrar, a palavra esteja vívida no teu interior, em nome de Jesus. Ah, apóstolo, eu senti muito de fazer isso. Aleluia, 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 glória. Glória a Deus. Ainda tem mais. Aleluia. Eu estava pensando qual foi as duas maiores impartições que você recebeu, se você quiser falar, a pessoa, algo que impactou você, as duas, que você lembra, os dois momentos de uma transferência de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus que fez a diferença de fato. Você falou, a partir daquele dia eu recebi e foi diferente. Você lembra? Para mim foi do Comando Águia, da apóstola Nilcélia. Eu senti... Conta aí como foi esse dia. Eu senti no meu ventre, quando ela ministrou Mãe de Nações. A primeira vez que eu fui lá, eu não entendia muitas questões de anjo, foi lá onde realmente eu falei assim, aqui tem um povo aleluiado igual eu. E eu morava em Brasília na época e fui para lá, eu falei, meu Deus... Eu saí de lá uma outra pessoa. Então, a primeira impartição que eu recebi ali mudou muito. Apóstola Nicéia? A apóstola Nicéia Galdino. Ela tem unção? Muito forte. E depois também do apóstolo Ronaldo, e recebi de grandes homens de Deus. Mas o impacto mesmo foi da apóstola Nilcélia.
Então mudou muito no meu espírito e todas as vezes que eu vou e eu percebo que não é mais ela que está ministrando, né? Que eu sei, nós buscamos e entendemos através do discernimento quando a pessoa está ministrando, quando a unção chega, que ela toma o ambiente, que ela toma a pessoa. E entendo também quando os ministros estão ali. E é tão forte que antes dela falar que o Senhor está liberando ali, eu já sei o que está sendo liberado naquele lugar. Então, hoje, quando eu vou, eu continuo indo, eu vou sempre que possível aonde eles estão, não por eles, mas porque eu sei o que eles carregam, entende? E cada um tem uma unção específica, como o apóstolo Joel Engel, como o apóstolo Robson. Meu Deus do céu, é muito forte a unção do apóstolo Robson também. Então, cada um tem um porquê, cada um tem um chamado e uma ativação naquilo que eles estão buscando, naquele propósito que eles estão servindo, né, à igreja. Por isso que eu acho lindo, cada um está dentro do seu propósito ministrando. Mas hoje, infelizmente, a gente vê uma igreja dividida também. Ah, aquilo ali, será que é Deus? Gente, será que não é Deus? Eu vejo tantas pessoas indo até redes sociais falando de homens e mulheres de Deus, até pelos que eles carregam, ou até duvidando. Você vê um católico falando de um outro católico ali, inclusive vamos falar religião, não. Você não vê outro, ou um umbandista, nós não estamos aqui segregando nem mudando nada, nós estamos falando de religiões. Você vê alguns outros fazendo isso? Não. Mas, infelizmente, por causa do chamado, às vezes o chamado de um é diferente do outro, e é como se fosse uma competição. Não, eu não acredito. Por quê? Eu sou o contrário. Eu sei qual é a direção, qual é o propósito que o Senhor me deu. E eu vejo que outras pessoas têm outros propósitos, mas está no chamado e na direção do Senhor. E aquilo eu não tenho, eu vou ali, eu quero também. Mas eu vou ministrar igual aquela pessoa? Não, o meu propósito é outro. Eu tenho essa consciência. Eu não vou lá, porque tem gente que fala, eu vou pegar a capa de fulano de tal para ministrar igual ele. Não, vai agregar aquilo que o Senhor te deu. Mas o propósito dele é para ele vai viver aquilo, é daquela forma, então ele está sendo usado daquela forma. Então eu entendo que aquilo ali vai o quê? Agregar, vai somar com aquilo que eu já tenho. Eu estava lembrando de você falando disso de falar mal, eu lembrei do pastor Dag Hughes, que tem uma grande igreja lá na Nigéria. Escreveu vários livros, tem um livro chamado Mega Igreja, e ele tem um pacote que vende o livro, vou comprar os pacotes dele, eu acho que é 60 livros, é um bolo desse tamanho. Biblioteca, eu acho que é 66 livros que ele tem aqui no Brasil, e você pode comprar o pacote que sai mais em conta, né? Acho que R$ 400 todos os livros. Mas ele contou uma ilustração num congresso que ele veio aqui no Brasil, e aquilo lá me chamou muita atenção. Ele disse que teve um sonho, e ele estava andando junto com um pastor, e estava falando mal de outro pastor. Ele no sonho, ele estava falando mal. E ele, quando ele começava a falar mal de outro pastor, ele viu um bicho, tipo esse javali que tem lá na África, lá no alto do monte, Sim, correndo para lá e para cá. E ele disse que na caminhada, quando ele falava mal, ele via que o javali corria aquele bicho bem grande, vinha. E aí, de repente, ele olha para trás, o bicho vem e pula no peito dele. Pá. E aí ele acorda. E ele escuta uma voz, Deus falando assim para ele: toda vez que você fala de um filho meu, você atrai demônio para sua vida. é. Então, quando você pode não gostar do homem de Deus, não gosta do estilo dele, mas se você ficar falando mal, principalmente você que acompanha essas redes sociais de Instagram, de YouTube, que é rede de fofoca para falar mal, Sim. só trazer má notícia, isso é uma maldição para você, então se afasta. É uma maldição e outra, é a arma que o inimigo ele usa, porque as estratégias vão mudando, nós não nos renovamos, né? Mas assim, as estratégias do inimigo, ele vai cada vez mais se aperfeiçoando. Qual que é o interesse de um grande exército? É dividir o exército para quê? Para que seja mais fácil de você conquistar. E é assim, nós somos igreja bem ajustada, nós temos um poder muito grande, mas bem ajustada. Porque se nós estamos em competição dentro da igreja, está em desajuste. Está em desajuste. E aí entristece muito quando a gente vê essas coisas acontecendo, né? Apóstolo, como Deus vai te usar no sobrenatural,
Você vai atrair pessoas que Amém. gostam Glória do a Deus, eu sobrenatural, creio, alguns que não gostam, mas você está preparada para multidões elogiando e Eu criticando ao mesmo tempo? Eu recebo em nome de Jesus. Eu vou ter que fazer o quê? Lançar o foguete e sair correndo. Não olhar para comentários. O Senhor tem nos experimentado assim, né? Eu não tenho muitas coisas hoje nas redes sociais por realmente não ter alguém para estar ali auxiliando ou fazendo, né? Mas eu sei que vai chegar essa hora de ter alguém ali fazendo tudo isso, me ajudando, porque ou estou lendo, estou em profundidade, estou buscando, ou estou ali, porque eu demoro demais para fazer tudo isso. Mas eu creio que esse tempo está chegando. Né, nós vamos sim começar assim, as ministrações no YouTube, nós vamos começar ainda mais no Instagram, nessas páginas, e assim, blindar o tempo inteiro, porque não é só ali, né, aí vem os ataques espirituais também, a gente sabe que a palavra nos ensina que Jesus sofreu perseguição, e o povo de Deus também vai sofrer, né? Então a gente não está limitado a viver só paz e amor, não, a guerra vai acontecer, a guerra vai acontecer, mas que não seja com os filhos de Deus, né? Que seja do mundo, né? Que seja com o povo do mundo, né? Você acha que o avivamento está chegando no Brasil, está acontecendo, ou não vai acontecer? Qual a sua opinião? Que tem muitas profecias falando de um grande avivamento no Brasil. Qual a sua visão sobre isso? O avivamento, ele primeiro começa pelo arrependimento, né? Nós olhamos Neemias, né, clamando pela nação, pedindo. Nós vemos assim vários homens de Deus hoje na nossa nação também, buscando em oração, buscando para que a nossa nação ela se arrependa diante do Senhor, né, por algumas práticas. Eu não vou falar o que eu penso, né, com relação à política, mas está tudo muito envolvido aí. Então, nós precisamos nos arrepender muito com essas questões. Quando a gente começa a olhar a questão geopolítica, a gente vê o nosso posicionamento, nós sabemos que nós temos uma promessa. Nós sabemos que o nosso país ele foi omitido, né? Hoje ele já não é mais um país que você pode pegar, é um paísinho que pode colocar embaixo do braço ou está sumido no mapa, não. Não só pelo tamanho, mas também pelo chamado. Então, quanto maior a guerra, maior o chamado. Então, eu creio que hoje nós estamos nos movimentando, eu vejo nas redes sociais grandes homens e mulheres de Deus se movimentando, buscando em oração esse arrependimento, buscando para que realmente aconteça o avivamento. Os pequenininhos já estão recebendo. Nossa responsabilidade é de manter o que é a chama acesa. Nós precisamos estar com essa tocha acesa, clamando e pedindo também pelos pequenos. É a nossa nação, é a nossa geração que está vindo ali. Mas o avivamento já começou. Muitos falam que não. Olha só como que... Sim, já começou. Ah, mas olha a situação das igrejas, olha como que estão os templos. É exatamente por isso, é um dos sinais. A peneira começa a acontecer, sabe? Então, o que está escondido, o que está embaixo do tapete, ele começa a vir, começa a trazer luz. Nós somos sal e luz, e a luz, aonde tem a treva, tem que sair. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a olhar as manifestações de que pessoas intercedendo, pessoas orando, buscando arrependimento, grupos de intercessores, ainda pequenos? Sim. Mas se você ainda não se levantou como intercessor, se levante, pega a bandeira do nosso Brasil, entre num desses grupos de avivalistas, ore sim, nós temos, né, no WhatsApp, tem muito, perdão, no Instagram, né, o apóstolo Joel e outros grandes também estão fazendo esse tempo de intercessão 24/7, pegue. Os sinais estão aqui na nossa nação. A gente tem pessoas que vêm de fora para viver. Por que será que agora, aqueles que estavam lá em Toronto, aqueles que estavam lá em outros lugares, agora estão vindo aqui? Será que é só para impartir? Não, nós temos na nossa nação grandes homens e mulheres de Deus. Nós temos. E nós vemos sinais acontecendo. Só que, às vezes, é mais fácil eu criticar do que eu pegar aquilo e eu observar que a mão do Senhor está fazendo. E a diferença é que o avivamento não é nos grandes templos, como estão pensando que vai acontecer. Não, o avivamento você vai ver os sinais fora. Você vai ver os sinais fora. E eu falo para o Senhor, é tempo realmente de abrir igreja, como eu sempre falei, é tempo de abrir igreja, porque eu tenho essa perspectiva de que a igreja de fora vai começar a vir para dentro.
Entende? Não sei se é bem o templo, mas eu sei que está acontecendo já. E essa movimentação, eu vejo pessoas que estão ali fora, que já caminharam com o Senhor, estão fora com desejo de entrar. Isso é o verdadeiro avivamento. Isso é o verdadeiro avivamento. E tem pessoas assim, não é somente de conferências em conferências, dentro dos templos, dentro das igrejas, não, é fora. Mas isso que a gente aprende dentro da igreja, com oração, com impartição, com busca, manifestar sinais, prodígios e maravilhas, inclusive para aqueles que não creem. Porque Jesus, ele falou, crês tu que eu sou filho de Deus? Crê pelo menos pelos sinais que eu manifesto. Então, aqueles que não acreditam, eles vão acreditar de alguma forma. Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, de alguma forma. E isso, quem vai manifestar, somos nós que somos filhos. Então, eu creio que sim, já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E Deus pode usar vários Sim. fatores, pode usar até esse programa para ativar pessoas. Eu creio grandemente. Já está usando, pastor, porque eu vejo muitas pessoas sendo alcançadas através dos programas, do seu podcast. Então, meu Deus, eu fiquei impressionada como mudou, e eu creio que muitos aqui, eu sou pequenininha, vivo atrás das malhadas, preciso sair de trás das malhadas, mas assim, eu creio que muitas pessoas, elas passaram a manifestar mais o propósito do Senhor através aqui do programa, através das redes sociais, e são estimuladas, porque quando eu vim aqui, outras pessoas buscaram também, outras pessoas começaram a, de pouquinho em pouquinho, estar ali numa live, estar ali numa ministração. Eu vejo, eu não estou ali assídua, mas eu vejo quem começou aqui, que não, nossa, não falava uma palavra, era tão tímida, já está ali com um grupo, já está ali com uma liberação, liberando uma palavra ali no Instagram. E isso alegra o coração, não precisa estar eu ali, mas quem recebeu, quem foi ativada, quem foi motivada, está produzindo fruto. Glória a Deus. Aleluia. A apóstola falou de uma experiência no começo que teve tipo um arrebatamento, que Sim. poderia ir mais no sonho. Mas você já teve arrebatamento acordada? Sim. Como foi essa experiência? Sim, primeira vez que eu fui, que eu tinha certeza de que o Senhor estava ministrando em línguas comigo, né? Eu tive a sensação de arrebatamento. Foi uma sensação. Mas num outro ponto na minha vida também crucial mesmo, que foi aonde eu falava, ou eu deixo de ser cristã, ou eu vou para o mundo, que eu estava nessa pegada, porque era muito demônio, era muita pressão, era pressão do mundo, pressão espiritual, pressão de todas as formas, opressão mesmo. E chega um tempo na nossa vida que a gente olha, nossa, lá atrás, lá fora, eu não vivia tanta opressão, eu não vivia tudo isso. E chegou um tempo que eu falei, Senhor, eu estou buscando. Eu sou muito sincera com o Senhor, Ele conhece meu coração. Eu estou buscando, o Senhor sabe. Mas eu vou até aqui. Foi quando, né, eu já comentei, eu entreguei o cajado e falei, daqui para lá eu não vou mais. Até que uma serva do Senhor falou, tu pega o cajado ou vou eu te colher. Aí eu me direitei rapidinho. Opa! Me direitei rapidinho. E ali eu entrei num propósito com o Senhor de resgate. Eu precisei ser resgatada. Eu precisei... E no final desse propósito, no final desse projeto, eu falo, né, do Senhor na minha vida, desse tempo de resgate dele na minha vida, eu passei 6 horas arrebatada. Eu estava até no meio, às vezes, com a pessoa, mas o meu espírito não estava aqui. Como que posso? Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu vivi isso. Estava no meio de pessoas, às vezes, ouvindo, mas é como se eu estivesse entre dois lugares. Eu via isso, mas eu estava em 2 lugares. Eu via pessoas se movimentando, falando, mas eu não estava aqui, não conseguia me conectar com ela. Aí, depois, numa outra situação, aí veio um outro processo, onde eu fiquei às 6 horas. Realmente, as pessoas falavam, tocavam, me levavam, e eu não estava aqui. E essas 6 horas... Apagada. Essas 6 horas foi quando eu senti... Essas 6 horas de arrebatamento, não existe arrebatamento também sem propósito. O Senhor não vai te mostrar nada que não mude a sua vida, né? Então, nesse dia, foi exatamente onde o Senhor entregou o meu ministério, onde o Senhor me entregou os filhos espirituais. E foi você viu isso? Vi. Eu vi e senti no meu corpo. Mas o que você viu? Eu vi os filhos chegando, eram muitos filhos, muitos filhos. O Senhor entregando bebês. Só que, assim, bebês como sementinhas, pequenininhas,
Não era um bebê que eu podia colocar no colo, mas era assim, sementinhas. E aí, como eu estava sentindo dores de parto, depois, quando eu acordei, eu continuei com essa sensação no meu corpo. Como se realmente eu tivesse ido ao hospital, ter tido bebês. E foi a mesma sensação, porque eu tive parto, né, normal. Então, a mesma sensação no meu espírito, eu também senti manifesto no meu corpo ali. E aí eu falei assim, por que tanto? Eu senti o cheiro, eu senti tudo. Tudo no mundo espiritual estava conectado. E aí, com o passar do tempo, né, que a gente às vezes quer que manifeste tão rápido aquilo que a gente viu, e aí, algumas vezes eu falei, Senhor, mas eu senti que filhos são esses? E quem se aproximava de mim falava. Eu vi a senhora sentada numa roda e várias criancinhas ao lado, a senhora como se estivesse ensinando essas criancinhas. E aí, passando outro período, outras pessoas com a mesma visão, que eu estava sentada no meio ensinando crianças. E aí, depois, o Senhor entregando bebês. Então, assim, esses arrebatamentos, o Senhor sempre vai trazer alguma informação ou para você, ou para o coletivo, ou no individual, ou no coletivo. Né? Então, a gente acessa dimensões para trazer para a Terra, e é essa missão que a gente tem, né? De buscar o Senhor. Esses filhos é para agora? A igreja que É está para abrindo? A agora, igreja para que está glória. abrindo? Em nome de Jesus, sejam bem-vindos, filhos itaquerenses, são paulinos, como é que é paulistanos? São paulinos é do time. Os paulistanos, os nacionais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é para agora, é para agora. Você vai gravar os cultos ao vivo? Devia gravar também. Sim, sim, vamos começar. No canal no YouTube, sim, já ajuda bastante gente. Sim, vamos sim, em nome de Jesus, nós já vamos começar, já compramos, inclusive, alguns equipamentos aí para a gente começar a fazer tudo bonitinho, já, agora é só instalar e começar. Eita, Amém, glória. glória a Deus. Glória a Deus. Apóstolo, de todas as experiências, ou com anjo ou mesmo sem ser com anjo, qual foi a mais forte de todas? Qualquer uma, não precisa ser exclusivamente com anjo, que nós falamos bastante sobre anjo, mas qual foi a experiência mais forte de arrebatamento, de visão, de uma palavra, de transferência? De todas que você falou, essa aqui foi a mais forte. Talvez que você já até falou no primeiro ou no segundo programa, mesmo repetir não tem problema. Amém. Elas são todas fortes, né? Assim, eu creio que para cada período a gente está direcionado a viver algo novo, né? Então, assim, a do arrebatamento foi forte para aquele momento, teve um porquê, e eu vejo hoje acontecendo. Teve a de Daniel, a visão do profeta Daniel, aonde o Senhor me levou acima dos planetas. Eu não sei se eu falei só que o Senhor tinha mostrado algo, né, no outro podcast, mas eu não sei se eu falei detalhes. O Senhor, ano passado, antes de falar, de ver sobre os planetas, como é que fala que os planetas... alinhamento dos planetas. O Senhor me levou numa dimensão acima desses planetas. E eu fiquei suspenso naquele lugar, e eu ouvia e sentia aquele ambiente. Eu sabia que não era aqui, não era nível aqui, e eu estava acima. Mas eu não tinha muito conhecimento nem para falar de alinhamento de planetas, eu não conhecia, não sabia nada do que estava por vir. E aí eu olhei para aquele ambiente e falei, por que eu estou aqui? Eu via todo o alinhamento planetário. Mas por que eu estou aqui? Só que eu via tudo muito reto. Estava assim, uma aqui, é como se fossem as bolinhas, né? Tudo retinho. E eu não tinha visto imagens, nada disso. Quando de repente eu falei assim, por quê? Eu lembro que eu fazia assim, por quê? Por que eu estou aqui? E aí eu via o profeta Daniel, ele estava mostrando ali, com um cedro grande, e ele apontava para aquele alinhamento. E aí eu fui entender a instrução que ele estava mostrando, não era ali para aquele tempo. Ou seja, isso foi o ano retrasado, foi o ano passado. Foi o início do ano passado, não, o início do ano passado, em janeiro do ano passado, eu tive a revelação desta visão. Mas um ano antes, alguns meses antes que eu tive a visão, eu não entendia. Aí, quando veio a revelação dessa visão, o impacto foi muito grande. Porque o Senhor mostrou e o Senhor liberou depois a palavra. E ele falou o que estava para acontecer. O alinhamento dos planetas que aconteceu, inclusive, uma parte dele aconteceu neste ano agora, e algumas coisas espirituais que estão acontecendo no mundo veio através dessa revelação que o Senhor me deu. Quando o Senhor me deu essa revelação na época,
eu já levantei o pessoal para a gente orar, para interceder durante 21 dias. A outra parte desse processo veio neste ano, 71 dias. E a direção que o Senhor estava mostrando é que muitas coisas irão acontecer. Muitas coisas irão acontecer, mas o Senhor está falando que ainda não é o fim. E quando o Senhor começou a mostrar para algumas pessoas, alguns profetas, para que separassem mantimentos, separassem as coisas, eu falei, Senhor, isso aí não foi o que o Senhor me mostrou. E eu sempre falei para o apóstolo, eu estou vendo essa movimentação, mas o Senhor não me mostrou isso. Quando o Senhor me falou o porquê dele ter me mostrado aquele alinhamento, aí a revelação veio, prepara o povo, para que tudo que vai acontecer, agora vai acontecer tudo isso, mas que tudo que vai acontecer, nem a fome, nem a peste, nem a perseguição, assim como Paulo viveu, nada pode abalar. Então ele está chamando aqueles intercessores, o exército, para que marche, para que ore, para que faça à frente, os guerreiros que vão à frente, aleluia, glória a Deus, os atalaias, para que eles estejam caminhando em direção ali na frente, para que não olhe para a fome, para que não olhe para nada disso. Porque nós seremos chamados para acolher, para ajudar essas pessoas que estão ali naquele combate. Nem Bassúria, Rabia Rabassur. E é isso que o Senhor está fazendo. Ele levantou pessoas e continua levantando na nossa nação. Pessoas que não estão olhando para a circunstância, nem política, nem nada que esteja acontecendo. Mas que está o quê? Com um chamado. Levantando, aleluia. E o Senhor me fez lembrar aqui que esses dias eu ouvi nitidamente, não tem muito tempo, tem por volta de um mês, eu até comentei com o pessoal, eu ouvi nitidamente o Senhor falando assim, Atalaia, não foi, meu bem? Ele fala assim, Atalaia, torre de vigia. Então, essas manifestações, isso tudo que está acontecendo agora, o Senhor, ele dá uma visão. E isso para mim, como tem por volta de 1 ano e meio, 2 anos, é o que está acontecendo agora. Então, ela é forte para esse período que está acontecendo agora. Porque o Senhor está levantando os profetas na nossa nação de várias formas. Alguns para orar, outros para interceder, outros para o quê? Para curar, outros para libertar. Mas está levantando o exército para ir à frente. Porque tem um exército que o Senhor já curou, Ribalassúria. O Senhor já libertou, o Senhor já entregou. E se nós estamos pensando que é somente para estar no meio, não. E eu vou falar algo que também pode gerar uma polêmica. O Senhor sabe todas as coisas. Quando nós somos chamados pelo Senhor para liberar cura e libertação sobre uma nação, porque nós somos, o Senhor falou, mas nós somos já curados e libertos, porque é um processo. Amém? Tem gente que ainda está no processo. Quando nós passamos por esse processo, tudo bem que ele é contínuo. Não é que ele começa e termina, não. Ele é contínuo. Mas você alcançou um nível maior, você não está combatendo o que você recebe do Pai, você não está levando em nível terra, rábia sua. Você vai para um outro nível espiritual, que vamos supor, eu vou falar grosseiramente, é como se você estivesse daqui de cima. Assim como o Senhor me levou ali acima dos planetas, como se estivesse de lá de cima, Ramanassúria, trazendo cura para a terra. Porque não tem como eu estar aqui na Terra infiltrada com todas as energias, com tudo que é ruim, com toda a frequência, com todo medo, com toda angústia, recebendo tudo aquilo e passar tudo aquilo. Não. O Senhor chamou isso para um propósito dimensional, um propósito para os profetas, um propósito para você que tem essa unção, que você entende, aleluia, que você está acima, trazendo cura. Você é sal e luz, aleluia, glória a Deus. E a luz que está em nós, ela é manifesta sim. Amém? Então, se eu estou aqui combatendo nesse nível terra, pastor, se eu estou aqui guerreando ainda nessa dimensão com todas as emoções, com todos os conflitos, eu ainda não subi. Então, se você sente que está assim, que você já... Mas por que eu sinto tudo no meu corpo? Se você não quer mais sentir, fala, Senhor, me eleve a um nível onde tudo que eu recebi, eu possa, Senhor, em nome de Jesus, através das mãos, através da oração, da impartição, liberar a manassúria, liberar essa frequência, liberar esse amor, liberar essa unção, não sei qual é o nome que você dá, mas que você libere em nome de Jesus de lugares altos. De lugares altos, e é para este tempo. O Senhor, ele falou, e o alinhamento dos planetas aconteceu.
né? Se não me engano, foi março. Então, como eu vou falar, meu Deus, essa experiência, esse impacto que eu vivi naqueles dias, ainda está acontecendo. Por isso o Senhor nos chama como atalaia, Ele nos chama para ir para a torre de vigia, mas Ele nos fala, não combata da mesma forma para que você não seja contaminado, protege as tuas emoções, protege, porque quando nós somos curados, nós somos libertos, nós estamos protegidos, é aí aonde o inimigo não nos alcança. Essa proteção, ela vem de dentro. Anabassúria, porque a cura, quando eu sou curado, o que vem de fora não vai me influenciar, porque eu sei quem eu sou. Então não vai tocar na paternidade, não vai influenciar no meu chamado, no meu propósito. Ele vai tentar aqui nesse nível. Amém? Aqui, mas ele não vai chegar até mim. Aleluia, glória a Deus. Então é isso que vai acontecer. Você está blindado, você está guardado. Amém? Você está curado, você está livre, liberto para manifestar a unção, para manifestar poder. Aleluia. Poxa, faça a oração aí pro povo. Eita, Jesus. Aproveita aí o embalo já ora pro povo. Aleluia. Qual a direção da oração, apóstolo? Senti que o Espírito Santo te deu a direção. Aleluia. Aleluia. Eu creio que aqui tem muitos profetas. Eu creio que tem muitos profetas que estão esquecidos dentro das suas igrejas, dentro do seu lugar, têm sofrido os combates e lutas. Amém? Mas comece a olhar para o teu chamado. Comece a mudar o ponto de visão que você tem. Amém? Então, se você olha para os externos vão te tocar. Mas se você olha para o interno, que é Jesus que está ali com você, ele vai manifestar, aleluia, Ramanassória, em nome de Jesus, que neste tempo, Rabarnatiba, Nermassúria, Panderhovelei, Muniassori, Kebiassuri, Anarebassou, aleluia, o Senhor está chamando a nossa nação a um tempo novo, o Senhor está te chamando a viver um tempo novo, Ramanassovar, Manai, Shidarmanaya, que se levantem, Telebiassúria, os profetas da nossa nação, Deleramaнаssor, Shidiribiassuri, Manai, Elerevarimanassúria, Alarabiassor, em nome de Jesus, que você possa resplandecer a luz de Cristo, aleluia, onde você está. Em nome de Jesus, aquilo que está te travando, aquilo que está te paralisando, em nome de Jesus, seja lançado fora agora. Rabi Hanaya Sória, dá uma ordem agora, que o espírito de medo que está em você, a covardia bate em retirada. Rabacanabia Sória, em nome de Jesus, você tem um nome, você é filha do Criador, aleluia, você é co-herdeira em Jesus, assuma o teu lugar na mesa, Nimaratsuremanaya, Rakebalabassuria, Nalabiassuria, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, manifesta, e aquilo que está adormecido, em nome de Jesus, no teu espírito, Senhor, aquilo que está adormecido, seja vivificado, em nome de Jesus, o espírito que está morto, seja tocado agora, recebe vida, tudo que está morto, seja vivificado, em nome de Jesus, que a unção de ressuscitar, a unção de ressuscitar te alcance, decreto de morte seja desfeito, venha vida, eu te chamo a vida, eu chamo o espírito que está morto, venha, Lázaro, sai para fora, Lázaro, sai para fora, libera espírito de vida, libera espírito de vida na tua casa, libera espírito de vida ao teu espírito, na tua casa, porque muitas vezes tu já tentou até suicídio, porque não entendia, você quis fugir, e o Senhor está falando para pessoas que quiseram fugir de chamado, fugir desta terra, porque não entendia que todo espírito de morte bata agora em retirada. 1, 2, 3.
sai em nome de Jesus. E eu declaro vida, eu declaro vida, eu declaro vida ao teu espírito. Eu declaro que em nome de Jesus o teu espírito seja hoje vivificado. Aleluia, rebicalabiaçoria, que você conheça hoje. Aleluia, aleluia. Um tempo novo, vida nova. Que você tenha hoje um novo tempo. E eu marco hoje, em nome de Jesus, ligamos na terra e no céu. Que depois desta ministração, desse podcast, em nome de Jesus, a tua vida será outra. Manária, Sória, Tecária, Ratebarassúria. Em nome de Jesus, assim como o profeta, ele deu ordem aos ossos. Andabarassória, ao comando de Jesus, eu dou ordem agora aos teus ossos. Recandala. Vivifica, juntem-se músculos, ossos com ossos e espírito. Viva, todos os ossos, em nome de Jesus, sejam regenerados. Que haja espírito de vida, em nome de Jesus, que é a unção de ressurreição. O Senhor está falando a unção de ressurreição. Se você acredita, pega o diagnóstico do médico e fala: Senhor, eu recebo o teu diagnóstico. E o teu diagnóstico é fôlego de vida. Recebe fôlego de vida. Dermanaia, Sória. Teker manaia, renarbuia sol, e teketereteke, andar surquete, todo decreto, titiribiassor, todo decreto de morte, te abandaçoria, seja agora rasgado, em nome de Jesus, uriassov, ribiahane, rechetepaia, andasur, em nome de Jesus, viva, viva, viva. Saia, Lázaro, meu Deus, Surya, Cheviaço, Enermineço, Renedae, Recherma, teu espírito viva, Tiani, Avaiastur, que o teu ministério estava morto, que ele viva, Anteberias. Vida no teu ministério, vida na tua área sentimental, vida na tua vida financeira, mas principalmente vida ao teu espírito, porque Jesus te chamou para que viva, aleluia, em nome de Jesus, eu declaro vida. Meu Deus, eu declaro vida sobre você, em nome de Jesus. Aleluia. Andar Deus. Aleluia. Você recebe, escreve aí, eu recebo. Em nome de Jesus. Deus. Escreve aí, eu recebo. Escreve aí. Com certeza você foi tocado, está sendo tocado. Vai recebendo. Eita, até o apóstolo, o maridão da apóstola, ele foi arrebatado aqui, eu vi. Ele trabalhou a noite toda. Ele foi arrebatado aqui no estúdio. Eu vi. A apóstola, ela vai daqui uns dias cuidar. Qual é as suas redes sociais? Fala aí para nós, para o pessoal te seguir lá no Instagram, no YouTube. Amém. valdireniricarte.ap. Amém. E no YouTube, eu não lembro bem como que está no YouTube, mas é Val Ricarte e tem um númerozinho, acho que é 456, eu não lembro. Mas vai lá no Instagram. Isso. Vou colocar o Instagram também na descrição do vídeo. Segundo o link na descrição do vídeo vai ser o Instagram da apóstola. Isso. Mas você pode seguir a apóstola lá e ela vai estar colocando mais conteúdo tanto no Instagram como no YouTube. Sim, em nome de Jesus. E nós temos também um grupo de WhatsApp. Nós somos bem dinâmicos. Nos últimos dias até que não tanto, porque nós estávamos nos movimentando na oração da madrugada. Nós temos uma comunidade que nós nos dividimos ali em grupos específicos para algumas coisas. Tem um link do grupo? Você manda o link que eu coloco. Tá lá no Instagram. Mas manda para mim um link também, depois eu também coloco Amém. O Instagram da apóstola e coloco o link do grupo dela. Isso. O link do grupo dela vai estar Grupo Apóstolo Valdirene, que tem o meu grupo também, para não confundir. O meu grupo está Escola de Oração, o dela vai estar
grupo do apóstolo Valdirene e o link em seguida. Isso, link do grupo Vamos Orar. E lá nós nos dividimos. Às vezes nós colocamos lá porque estávamos em campanha de oração que terminamos ontem, 3 horas da manhã, todas as madrugadas. E a gente direciona quem vai participar do grupo da oração da madrugada, aí vai lá para o grupo da oração da madrugada. É muito bom porque não fica muitas informações num lugar só e as informações não se perdem, né? Então, vocês estão convidados. Nós temos ministrações através do Google Meet. Toda terça-feira nós temos ministrações lá. É uma palavra, é uma ativação, é cura. E não só eu ministro. Os nossos intercessores também estão ali. Todas as vezes que nós estamos em campanha, eles estão juntos, também estão ministrando juntos. Amém? Glória a Deus. Foi uma bênção. Amém. Glória a Deus. Obrigado, apóstolo. Glória a Deus. Apóstolo que foi arrebatado ali. Obrigado. Que Deus abençoe e continue abençoando. Amém. Também nesse projeto da igreja. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de servir ao reino do Senhor. Aleluia. Servir ao Senhor é sempre uma bênção. Servir aos irmãos é maravilhoso. E eu creio que esse podcast daqui a pouco está com 100K aí, ó. Amém. 100K em nome Glória de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Até o próximo, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, fiquem na paz.